Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui super felizes no quarto episódio da terceira temporada do nosso podcast Conexão Customer. Agradecer vocês que estão interagindo com a gente, sinto que os episódios bate-papo estão super bacana. Super agradecer nossas duas convidadas. Como vocês sabem, como a gente está trazendo executivos, as agendas são muito complicadas, a gente conseguir conciliar, então é um prazer ter vocês aqui com a gente. Não só disponibilizando o tempo para poder trocar ideia, mas também trocar conhecimento para quem está assistindo. Então, pessoal, se preparem que hoje temos duas convidadas especiais e que elas têm experiências não só no dia a dia, dentro desse mundo de relacionamento com o cliente, mas muitas experiências em relacionamento críticos. Então, acho que o aprendizado como pessoa, a gente fala assim, crítico é só dentro de casa, crítico é marido, esposa, família. Mas imagina você conviver o tempo todo com relacionamento em clientes, situações críticas. Então, olha quanta bagagem tem. A gente fala muito de inteligência emocional, né? Imagina essas duas, a inteligência emocional que ela tem que passar para esses times. Então, vai ser um bate-papo hoje super bacana. Então, antes de começar aí, agradecer e vocês conhecerem as convidadas, queria agradecer os parceiros, os apoiadores, até para poder viabilizar aqui a gente trazer esses executivos, toda a produção, o time aí do Creative Studios, o Thiagão, enfim. Agradecer a Bidu, tá com a gente aí desde o início. A Bidu hoje é a maior plataforma da América Latina de Employee Experience, que vem ajudando a mais de 300 empresas, tem mais de 300 mil usuários por mês aí, espalhado por 10 países. A Coffee Life Brasil, que aí vocês estão tomando um cafezinho aqui. A Coffee Life Brasil é um café premium. Então, dentro da linha de café, que a pontuação normalmente é de até 100, né? Uhum. Então, os cafés são sempre acima de 84. E só que além do café premium, ela tem duas outras linhas. Uma linha saborizada, uma linha com aroma e uma linha health. Então, imagina você lá tomando aquele cafezinho com bolo de milho, alguma coisa. Então, agora você tá tomando café e tá sentindo aquele aroma como se tivesse um café de altíssima qualidade. E uma outra linha health. Principalmente quem está em companhia toma muito café, então tem café com energético, café com antioxidante, café com colágeno. Então tem algumas para poder garantir também a linha saudável, você ter o sabor do café. Então obrigado a Coffee Life Brasil para estar ajudando a gente. Vamos aproveitar para presentear nossas convidadas. Olha, começamos bem. Tem goiaba, coco e banana. Qual que vocês preferem? Pode escolher, Cláudio. Eu vou pegar coco. Coco. Banana, então. Banana. Obrigada. Legal. Ai, que ótimo. Já. Adorei. Começamos bem já. Né? Ótimo. Então, obrigado. Agradecer também a Pessoalize. Pessoalize é um dos nossos parceiros aí de gestão de atendimento, de relacionamento com o cliente, numa linha muito ligado a experiências diferenciadas, que situações, casos críticos, né? Um atendimento mais premium e hoje até casa, porque o nosso bate-papo são pessoas que atendem casos críticos. Então hoje, Pessoalize tem uma pegada de atendimento Reclame Aqui, atendimentos críticos, órgãos reguladores, atendimentos em libras, atendimento mais ligado a performance. Então dentro do DNA da empresa tem uma fábrica de processos, de inovação, de melhoria contínua. E acho que isso é bem bacana e atende um pouquinho nosso quando a gente fala de evolução e DNA, né? Então, eu gosto de falar da Pessoalize que, para fechar com chave de ouro, o conceito, um dos principais OKRs, um dos principais objetivos deles é a geração de emprego. Então, imagina você ter, desde a ponta, a pessoa preocupando em trabalhar bem para gerar emprego. É bem bacana, obrigado aí ao José e o time. A Target, olha como é que são as coisas. A gente começou e as pessoas, dentro desse conceito, vieram, cara, vamos, como é que a gente ajuda, como é que a gente apoia? A Target RH, ela é referência em Executive Search no Brasil e no mundo. Então, imagina empresas que precisam contratar C-Level, altos executivos. Elas são referências. Contrata para a Amazon Mundial, contrata para a Samsung, contrata para grandes empresas nacionais. E aqui é bacana, o Felipe já esteve aqui com a gente em 2 vezes, em 2 podcasts estando junto. Por quê? Porque uma coisa é ajudar as companhias no recrutamento, mas também tem uma coisa ajudar os profissionais. Porque eu, por exemplo, eu lembro quando eu fui participar de processo, a gente não está acostumado, a gente não está preparado para poder entender outras culturas. Então, acho que essa coisa de você ajudar, acabou que eu virei amigo, eu conheci o Felipe, virei amigo, porque eu estava num processo e sobre a orientação, como é que tem que participar, como é que é uma pessoa super transparente. Então, isso é importante para a gente também, executivo, ter orientações de quem é especialista no assunto,
porque de vez em quando tem uma vaga bacana, mas você não tá conectado com a cultura da empresa, você acha que é bom. Então, obrigado, Felipe, por estar apoiando. Obrigado por ajudar tantas empresas, tá ajudando tantos profissionais. Mas vamos lá. Então, os agradecimentos para vocês que estão ajudando a gente na formação, mas uma parte mais importante, que é conhecer nossas convidadas. Certo? Vamos lá? Já conheço um pouquinho, gente, mas vem histórias boas aí. Primeiro, queria conhecer vocês, só pra gente poder vincular, as pessoas vincularem vocês, as pessoas ainda onde estão acostumadas a conhecer vocês, vendo a palestra, vendo lá, só pra poder... Vamos vincular quem é a pessoa. Então, primeiro, vamos fazer uma primeira rodada de apresentação LinkedIn ou palestrante, como é que vocês costumam se apresentar, mas depois a gente começa a brincadeira de verdade, que vamos conhecer quem são as pessoas por trás do CNPJ. Legal? Legal. Vamos começar com quem primeiro? Na ordem alfabética? Sim. Ok. E aí, boa. Então, vamos lá. Bom, então eu sou Andréa Rezende, estou na Sky há 7 anos, mais ou menos. Hoje eu estou à frente da liderança das áreas de ouvidoria, sou ouvidora da empresa, né? Mas também dos órgãos de defesa do consumidor. Então, eu lidero ali os órgãos de Anatel, Procon, GEC, consumidor.gov e... Só coisa fácil, hein, gente? Fácil. Tá vendo, hein? Só... Como você falou, é uma boa inteligência emocional que a gente tem que ter. Tem que ter. Críticos, clientes críticos, mas divertido, é bom, é gostoso, é legal o trabalho. Ah, que bom. Olha aí, hein? E, coincidentemente ou não... Destino nos une. Nos une. Eu sou a Cláudia Orton, estou atualmente no Grupo Mafre Seguros, estou lá há muitos anos, eu passei por diversas áreas, comecei como recursos humanos, porque eu sou psicóloga de formação, e cuidei da operação de call center, né, com 2.400 pessoas, e atualmente também estou na ouvidoria, assumo 2 papéis como ouvidora e diretora da ouvidoria. Também cuido de todos os canais, exceto o saque, porque nosso segmento é regulado. Então, o ouvidor dentro de seguros não pode acumular funções. Perfeito. Então, só não cuido do saque. O restante, os tudo. demais canais, né? Então, realmente, é sempre um desafio, é algo novo. Conflito bacana de lidar. A gente parece que não, mas aprende muito. É sempre... algo novo todos os dias, né? Nossa, é bom demais. Pessoal, já viram, 2 ouvidoras, mega inteligência emocional. Vamos até tomar cuidado que a gente fala que tem psicóloga também. Aí, os caras estão doidos aí, vocês estão falando que são doidos. Vocês estão meio doidos. Mas agora vamos lá. Então, Cláudia da Mafra já viram em vários painéis e tudo, e Andréa da Sky também, com certeza, já viram em vários painéis, vários eventos aqui. Mas agora vamos conhecer a Andréa e a Cláudia. Primeira pergunta. Como vocês são chamados normalmente pros amigos, familiares? É Cláudia e Andréa mesmo ou tem apelido? Que é pra conhecer, vamos conhecer, né? Tem? Gente, eu tenho vários. Vários é ótimo. Bom, até porque com essa minha altura não tem como. Bom, o mais comum é Deia. Já me chamaram de Tatu. Gente, é tão engraçado, porque quanto mais você cria proximidade, mais as pessoas te dão um nome diferente. Um nome diferente, E eu acho que o bacana disso é que, assim, eu sempre lidei com isso, assim, muito bem. Eu sou uma pessoa muito descontraída, eu acho tranquila. Que... é tranquila, eu acho que faz parte. E que é carinhoso, não é? É verdade, concordo. Alegra e quebra gelo, então eu realmente não... E que não é maldade, você vê que não é maldade, brincadeira, não é... Exatamente. Boa. Mas a maioria das pessoas chamam de Deia, né? Deia. Olha, interessante que, assim, em casa, eles me chamavam de Buga. Eu não sei porquê. Assim, ninguém conseguiu me explicar até hoje, né? Por que começou Buga, não sei por quê. Não sei se foi alguma palavra que eu falei, não sei. Que ficou. Pequenininha e tal. Mas, atualmente, né, me chamam assim, Clá, né? Clá, meus irmãos me chamam de Clá, né? Mas, assim, no meu ambiente, todo mundo, assim, me conhece, uma vez já me chama de Claudinha. Assim, e às vezes, assim, os grandes executivos, né? Às vezes... espanhóis, Claudinha, eu falo... já vai assim no... automaticamente Claudinha, né? Fica, né, Claudinha, meu marido me chama, né, de amor e tal, mas Clau, né? Ninguém mais me chama de Buga, assim, né? O pessoal das antigas. Ninguém conseguiu entender o que era, melhor mudar. Aqui conosco, né? Mas normalmente Claudinha, e ficou.
Não, interessante não, e esse isso. tema é interessante, porque assim, enfim, na infância, a pessoa ainda me chamava de Nenhum quando vai ser indicado, mas deve ser por causa de neném, sei lá, de criança, alguma coisa. Mas, vamos ver se vocês adivinham. O apelido do meu irmão é Du. Qual é o nome dele? Eduardo. Tem alguma outra sugestão? Não é Eduardo. Durval? Ia falar. Não. Não, Du? o nome dele é William. Tá Não. brincando? Por quê? Até hoje, no outro Du? dia, outro final de semana, tá perguntando meus pais, por que isso? Ninguém sabe responder. Então, Ninguém sabe responder. igual o meu buga, ninguém bom. conseguiu me explicar, eu também já procurei Boa. significado, não tem. Legal. Né? E aí, aproveitando Uma coisa que a gente tá muito falando de de família. infância, então assim, tem a Deia, tem a Claudinha, o Clau, ninguém sabia. Então, lá do início. Então, assim, muita gente que tá assistindo a gente tá ou começando a vida profissional ou migrou de uma outra carreira pra cá e aí... E tem executivos, todo mundo, mas quem tá lá no início. Vamos fazer a brincadeira que a gente sempre faz aqui no início. O que eu queria ser quando eu crescer? Lá na juventude, antes assim do primeiro emprego, o que vocês sonhavam? Eu quero ser modelo, quero ser empresário, quero ser designer, já viu cada história aqui. Então, antes de começar esse mundo profissional, porque algumas pessoas falaram, a pessoa tá lá executiva, já começou lá, já nasceu lá, ou os pais, enfim, o sonho sempre foi lá. E a gente viu aqui que a grande maioria não começou assim e o sonho era completamente diferente. Como é que foi o sonho de vocês? E aí? Olha, bom, seguindo Pode aqui, ir. gente, meu sonho era ser cantora. Cantora? Nossa, Boa. eu falei que na outra vida eu tenho que vir cantora. Eu acho o máximo quem canta, quem toca o instrumento, assim. Eu até fiz algumas coisas na época de infância, né? Cantando, eu lembro que Mas fez tinha- aula de canto, essas coisas? Eu fiz algumas aulas e depois tinha aqueles estúdios de karaokê Aham. que você ia, né? E eu assim, eu vou ser cantora, porque eu vou ser cantora. E desistiu. Totalmente, porque imagina. E jovem não lá. tem esse dom, né? Jovem lá em Itatiba, eu sou de Itatiba, né? Aham. Uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo, né? É. E você tem muitos sonhos, né? Quando você é mais jovem, né? Então eu falei assim, eu quero ser cantora, depois eu queria dançar, depois uma época eu quis ser ginasta também, fiz Também fui. artes também, várias aulas de ginástica. Mas chegou a participar em clube, olímpica. chegou a entrar e tudo? Na minha cidade, tudo na minha cidade, Sim, né? sim, Tudo sim. pequenininho, mas tudo lá, né? E eu amava, então, essa área toda cultural, né? Uhum, Falei, eu vou uhum. fazer algo assim, né? Teve uma época, muito tempo, eu joguei hand, adorava Legal. jogar hand, aí participava de campeonato. Fui goleira de Também, hand. olha, Olha como é que são as coisas, Não, olha como é que a gente olha vai a descobrindo. conexão. A conexão. Olha. Amava. Então, assim, isso era o que eu queria. Eu nunca pensei, né, o que seria no futuro, mas era algo que eu tinha pra mim assim, não. Eu vou cantar, eu vou dançar. Não, eu vou jogar, agora eu vou ser ginasta. E era Putz, isso, que acabou. bacana. E você também tá nesse mundo de esporte também, Cláudia? Sim, o meu foi um pouquinho assim, diferente nesse sentido, porque minha família, né, fugiu do Holocausto, né? Então veio pro Brasil Aham. para sobreviver. Ah. Então o meu pai, ele tinha uma questão de proteção forte, né? E para ele eu não deveria trabalhar, né? Então ele era super contra qualquer possibilidade. Minha mãe foi executiva de um grande grupo de varejo, teve que parar de trabalhar. Teve que parar. Pra poder... Não, mas depois quando que tava casou, lá. Depois, não. quando depois casou, que seu Porque pai os meus pediu. avós vieram pra cá, né? Vieram tá. fugidos e tudo mais, né? Vieram Uhum. exatamente na época do Holocausto e sobreviveram, né? Entendi, Então, uma graças a família, Deus. né, que tem uma garra aí. E aí, meu pai tinha essa coisa de proteção, assim, era demais. Era entendi. exagerada essa questão da proteção. Então, para ele, a mulher não tinha que trabalhar. Então, minha mãe parou de trabalhar depois que se casou. Minha mãe foi voltar a trabalhar, eu já tinha uns 15, 16 anos. Entendi. Né? Mas ele não queria. Então, essa possibilidade, né, de trabalhar, ele era contra fazer faculdade, porque ele sabia que se fizesse faculdade, ia para o mercado Ia e pro tal. mercado. Então, eu fui indo no meio do esporte, que era Entendi. onde eu convivia, né? Então, eu fui goleira de handball, né? Foi muito bacana. Só que eu fui ginasta, né? Não, Então, e só um ponto aqui, quando a gente fala de hand, é handball mesmo, né? Handball, tá bom. isso. Bom. E aí, fui pro meio da ginástica, né? Então, fui ginasta e assim, Mas esporte, e clube, participar de competição participei e tudo? de competição e tudo Aí, mais, né? ó. Então, assim, foi super Cláudia legal Hipólito, também. Cláudia
Foi super legal, porque muito assim, bom, né? é o que eu vi de. E Assim, era uma delícia, né? de um escape também. Eu falei, eu preciso, né, fazer alguma coisa. E eu sempre gostei dessa questão de atividade. E eu acho que foi uma base bastante importante para minha vida, essa questão da disciplina. Né, eu tive bastante aprendizados, assim, nessa área. E aí eu fui para a questão, né, de ser ginasta. Só que em determinado momento, né, nós sofremos um acidente de carro, eu fiquei 1 ano sem andar. Caramba. E aí, desmoronou essa questão de ser ginasta, Ginasta. né? Hoje, a tecnologia na medicina é outra. Mas a minha carreira era essa. Aí que eu fui fazer? Eu falei, não, preciso ter alguma atividade. Aí eu fui ser modelo de jeans, né? Então eu desfilei, né, para algumas marcas aí. Só que meu pai abominava isso. É mesmo. Era, assim, terrível, terrível. Ó, já tivemos 2 modelos aqui, ó. Quem foi modelo também, acho que foi a Lu da Mata, a Luciana da Mata. Então, Foi. 2 modelos. Aí ele abominava e, assim, cortou minhas asinhas. Não né? deixou seguir, nesse né? sentido. Aí tentei fazer teatro. Aí foi na época de colégio mesmo, a nossa peça ganhou um prêmio da PUESP. Que maneiro. Mas meu pai também... Era assim, eu tava, né, ensaiando, ele aparecia na hora do ensaio, enfim. Eu sei que eu ganhei lá, né? A gente ganhou, foi bem bacana, poderia se tornar profissional, porque nós fizemos mais de 20 apresentações. Era um musical. Olha. Né? E eu gosto também de dançar. Foi Você cantava também? Ou? Não, cantar. Senão, não, senão não. ó, no final, pessoal, já tivemos gente cantando aqui, no Não. final vai ter a dupla sertaneja. Não, Não, essa acho que parte. isso eu Não, não não quero decepcionar ninguém, não. Essa Melhor parte, não, né? Deus não deu tudo pra todo mundo, né? Então, assim, verdade. cantar não. Mas eu gostava de dançar, então era um musical, né? Eu dançava e tal. Mas também meu pai cortou as asinhas, né? E aí depois realmente decidi, Ir né, pro mundo. enfrentá-lo, estudar, enfim, né? E Boa. chegar onde E eu cheguei. vamos puxar isso aqui. Mas só aproveitando dançar, mas você ainda gosta ainda? Manda uns TikTok em casa de vez em quando lá, umas dancinhas, Sim, não? não faço um TikTok, mas eu gosto. Gosta do... eu gosto. Ah, Gente, você não boa, faz o TikTok, boa. né? E é engraçado porque nessa época, né, você não tem, assim, muitas escolhas. Você quer fazer tudo, mas no fundo, que nem pra mim, né, eu venho de uma família muito simples, né? Minha mãe Meu caso também. minha mãe era doméstica, meu pai era metalúrgico, né? Uhum. Então, nós morávamos numa casinha, assim, muito simples, num lugar que era tipo sítio, né? Na época, até hoje, minhas amigas de infância relembram e falam, meu Deus, né? Quanta mudança boa, né, na vida da gente, né? Mas te dá muita força, né? Isso. Te fortalece a forma. Persistência. Então, quando eu fazia tudo isso, né, que era meu sonho, e você vive na infância um sonho, né? Aí meu pai, não, mas você tem que trabalhar. Olha, o contrário Ao do contrário. meu. Era ao contrário, né? E eu não queria, óbvio que eu era a diferença daquela época para hoje nos nossos filhos, né? Então, no final das contas, né, eu tive que parar tudo isso porque eu já estudava no período da manhã, você fazia colégio, né? Perfeito. De manhã e pelo menos na minha época não era tão comum colégio particular, né? Então, eu só estudei em escola pública, né? Prefeitura, estado, né? Até ir para a faculdade. E aí foi legal que eu iniciei meu trabalho, então, na área de venda. É engraçado, vou contar para vocês, vendendo fruta. Olha! Gente, eu era a melhor vendedora que tinha. De fruta. Do mercado inteiro. Não, eu também acho que eu imagino, assim. Concordo. E é tão engraçado porque eu comecei a vender. Posso ir falando? Pode? Não, a gente vai depois. Pode falar? A gente daqui a pouco Tá, vai cortando. Vai lá, Tá, vai lá. Bom, Conta essa história aí. Eu comecei, então, com 12 anos, né? Existia lá em Itatiba um mercadão de fruta, tipo uma feira fixa, com vários box, né? E eu tinha 12 anos, Que hoje né? são sacolões. Sacolões, né? tipo Perfeito. isso, né? Que o sacolão é um dono só. Ali eram vários donos. de Feira box. mesmo, né? Aquelas feiras que tinha de rua todo final de semana em alguns só que lugares. Ainda existe em alguns só que lugares, um lugar né? fechado, né? Tá. Eu nem sei se existe O ainda. mercado municipal hoje. Tipo isso. Não, em algumas cidades tem algumas feiras de exatamente. rua Tem, que, será sei lá, ainda? final de semana, sábado, domingo, botam lá as barras, as pessoas chegam lá e colocam, ainda tem bastante. Era isso. E aí, eu, então,
Fui trabalhar para uma pessoa dono de um box. Eu sei que eu vendia tanta fruta, acho que eu vendia para todo mundo ali, chamava fruta, melão, que eu vendia que daqui a pouco eu tava tomando conta do box. Sozinha, imagina, eu tinha 13 anos. Isso com 13 anos? 13, Olha eu comecei só. com 13, eu já fui promovida. Você já foi? Do box. Do box. Ótimo, Era muito boa, engraçado. boa. E aí eu sei que ali eu comecei minha carreira comercial, porque dali eu fui para uma loja de roupa, da loja de roupa, quando eu me vi, eu já estava trabalhando numa cidade vizinha, que era Jundiaí, vendendo iluminação. Aí isso eu já tinha 18 anos. Ó, não, mas quanto tá? segredo, loja de roupa, já teve uma amiga que estava aqui com a gente, a Camila Santos, que ela falou que meu sonho era trabalhar no início era loja de roupa, mas por quê? Só pra conhecer os gatinhos que ia lá comprar as roupas, né? Seu objetivo era esse mesmo, não, né? Não, Itatiba não tinha isso. Não era esse. Não, eu quis mesmo sair de feira, pra roupa. Era as oportunidades que era a vida uma promoção, te dá. né? Era uma promoção. E aí, quando eu então fiz 18, que eu já estava na faculdade, no meu primeiro ano, eu fui vender projeto de iluminação. Né? E era tão engraçado porque eu tinha acabado de tirar a carta, eu não sabia dirigir direito, e eu ganhei um Fusca verde, porque eu sou muito palmeirense, sou, desde pequenininha, família, e aí por isso, né, vinha para São Paulo no Alphaville, que só existia o Alfa 1 e o 2 estava começando. Caramba. Olha quanto tempo. Para vender iluminação para as casas. Gente, eu vendia muita iluminação. E aí isso me ajudou. E olhando a empresa mesmo, corporativa, essa foi a maior, né? Quando você veio de lojinha, talvez de projeto. Essa tinha sido a primeira maior, essa de né? projeto é maior, né? Foi. E aí, quando eu fiz essa carreira ali, eu consegui novamente dar mais um passo, né? Aí eu fui trabalhar na época na Xerox do Brasil. Lembra da Xerox? Lembro. Muitas pessoas não vão saber aqui o que é Xerox do Brasil. Pessoal, não, esse é um bom ponto, pessoal. Xerox do Brasil, igual no primeiro episódio, sabe aquela coisa que você tem, algumas pessoas ainda tem em casa aí numa impressora que você consegue imprimir também e consegue tirar cópia? Cópias. Então, antigamente existiam as máquinas só pra isso. Então, assim, tem que... Muito legal. Igual hoje você escaneia pelo celular, porque teve o primeiro episódio aqui, acho que foi o primeiro que tava o Bruno Gobato aqui também, e ele contando a história do início dele, que teve uma situação que tinham pessoas que atendiam clientes e a pessoa tava com o telefone fora do gancho pra não atender cliente. Gente. E aí, quando falou telefone fora do gancho, a gente tava assim, olhando pra cara do outro e falou assim... Pessoal, telefone fora do gancho é assim, ó, lembra modo avião? Botar em modo avião e não botar no modo avião? Então Então, assim, Xerox era algo... Mas assim, antes de entrar nesse mundo corporativo, até pra poder também pegar um gancho da Cláudia, porque é engraçado, eu também comecei com esporte. Comecei jogando futebol. Aos 13 anos de idade, eu era o capitão do time, aos 13 anos de idade fui campeão carioca, disputei preliminar de Vasco e Flamengo. Eu sou rubro-negro. Ali, né? Lembro que nesse dia eu chorei pra caramba porque o Maracanã tava interditado, então era pra jogar no Maracanã. Era final do Taça Guanabara de 92. Nossa, que legal. Era pra ser preliminar no Maracanã, mas tava interditado, foi em São Januário, enfim. Empatamos esse jogo, foi contra o Vasco, o Flamengo ainda perdeu o jogo depois, mas... Então você começa a ver uns temas de DNA e depois era moda do vôlei, então sempre foi assim... O que vem na frente? Pô, tava moda porque o tema de esporte, que aí vocês viveram também, é complicado. Sim, sim. E a gente começa a ter um aprendizado pra nossa vida e carreira, porque agora que a gente vai ficando mais experiente, a gente vai refletindo. Era de manhã escola, à tarde treino, chegava em casa exausto à noite. Aí final de semana, campeonato. Eu lembro uma vez, eu fui no fliperama lá. Pessoal, fliperama, antigamente tinha umas máquinas grandes assim, hoje que vocês jogam... Eu era recordista disso. Hoje a gente tá entregando muito, hoje a gente tá entregando a idade, mano. Tinha uma máquina gigante que você joga. Hoje em dia, isso é coisa que você faz no celular. Né? Eu comprei uma lá pra casa que ainda tem que bota na televisão. Então uma vez eu fui lá e falei assim, tu tá morando por aqui ainda? Então assim, imagina você não tem infância. Então por isso que tem muito atleta aí que, enfim, os pais teve junto. E meus pais sempre foi, cara, vai, arrisca, se der certo, tamo aqui. E o vôlei na época eu fui, comecei a jogar vôlei. Cheguei a jogar vôlei um tempo lá no Flamengo, jogava direitinho, só que não cresceu, eu deixei pra praia, não cresci e falei, tchau, não serve pra você não, vai trabalhar. Aí eu falei, não, ainda gosto de esporte, deixa eu tentar ser treinador. No início fiz educação física, trabalhei alguns... Só que eu falei,
Não é, fui vendedor, foi tudo isso. Tudo Aí depois, quando teve esse mundo de relacionamento cliente, call center, eu tava dando aula de educação física e o pessoal falou, ó, cara, vai bombar esse mundo, vim aqui, tinha uma vaga de operador. Voltei pra ser operador de call center, né? E depois seguiu. Então, só que teve muito um tema de DNA. Então, a Vicky teve duas situações diferentes, né? André lá no início, sempre muito, vamos fazer acontecer, me dá a chance que eu arrebento. E a Cláudia falou que eu vim pro mundo de esporte, estava destacando, sempre destaque, e tomei uma decisão, inclusive, de, cara, vou enfrentar porque eu quero minha carreira, por mais que meu pai não queira. E são decisões importantes de tomar na vida. Então, acho que aqui a gente tem um primeiro aprendizado aí para quem tá assistindo a gente de, olha como é que são as coisas, altas executivas, independente de formação, acho que se você tá estudando escola particular ou pública, isso mais depende de você do que dos demais. Eu conheço várias pessoas que estudaram escola pública e estudaram em Harvard, estudaram em grande instituição, são altos executivos. E, dependente de qual a função que você esteja fazendo, se você fizer bem feito, acho que aqui foi um ótimo exemplo ser promovida. Olha que legal, fui promovida aos 12 anos, isso aqui foi ótimo. Aos 12 anos fui promovida. E olha uma outra situação. Que aí até a pergunta, vou na pergunta da Cláudia agora, quando começou esse mundo empresarial e depois a gente volta para o mundo da Xerox, que era uma grande companhia, que é uma decisão, tomou uma decisão de vida que é uma decisão importante você ter tomada, até pelo histórico da família, não é? Sim. O seu pai não estava protegendo porque era chato. Era uma questão cultural, e que mais do que cultural, foi uma situação que aconteceu de verdade. Fato, né? Que é uma preocupação que os pais têm, foi um fato que aconteceu. Então, que você toma uma decisão dessa, existem diversas decisões difíceis, né? Eu tô muito tempo numa companhia, eu tô muito e quero mudar, eu quero mudar de área, eu tenho. Mas imagina toda uma história, toda uma cultura, eu tenho que tomar decisão, mas que é importante. Como é que foi isso pra você lá no início, de tomar uma decisão importante, que eu acho que algumas pessoas podem estar assistindo, que existe ainda algumas culturas familiares, não, a esposa não trabalha, fulano aqui não ajuda, ainda mais quando eu brinco que só conhece o Brasil quem sai das capitais, né? Tem de tudo. Como é que foi isso lá pra você? Quais foram os aprendizados que você teve dessa decisão e depois como é que você conseguiu contornar, né? Bacana. É interessante, assim, essa questão, né, da vinda para o Brasil. Eu descobri adulta, tá? A minha família mudou nome, mudou sobrenome. Então, eles omitiram tudo isso, né? Então, nós fomos morar num bairro, né, em que tinham judeus ali e tal. Depois que eu fui fazendo várias conexões, mas ficou tudo muito... eles omitiram isso. Tanto que, assim, para se protegerem, né? Para se protegerem. Proteger, exatamente isso. Fui descobrir isso muito adulta, né? Essa informação. Mas tinha todo esse histórico que aí eu consegui entender muitas coisas, né? Então, essa questão do esporte, o que eu vejo assim? Os meus pais são primos de primeiro grau. A mãe da minha mãe é irmã do pai do meu pai. E a mãe da minha mãe ainda casou com um primo também de primeiro grau. Só que eu sou, tipo, a quinta geração de primos, né? Então, na minha família, eles eram muito amigos, né? Os meus pais eram amigos, né? Entendi. Então, eu acho que essa questão da inteligência emocional veio muito disso. Já começa ali. Essa questão da unidade, de conversar, de poder explanar. Então, era uma coisa assim, não aquela coisa que a mãe protegia, faz, seu pai não vai ver. Não, ela conversava, poxa, é importante para ela. Então, eles estavam sempre juntos. Então, assim, a cultura qual que era? Essa coisa não podia ir na casa das pessoas, eles tinham, né, toda essa resistência. Mas traziam todo mundo para casa. Então, minha mãe fazia aquelas tardes, né? Vem todo mundo para casa, fazia bolo, né? Café com leite lá, suquinho. Então, os amigos dos meus irmãos, tal, vêm para casa. Vinham para casa. Então, nunca ia para outro, sempre vinham para receber. Então, assim, estavam sempre de olho. Mas nós éramos muito humildes também, né? Super humildes, de verdade mesmo, uma superação. Mas os meus amigos, porque o que aconteceu? Eu estudei no externato, né, da primeira à quarta série, aí eu fui para colégio público, porque os meus pais não tinham condições de pagar. E foi um ano de bullying. Então hoje, tanto que uma amiga minha escreveu um livro sobre bullying e me convidou, né, para eu contar a minha história no livro dela, porque foi terrível, né, assim. Legal. Que eu vim de uma cultura, né, de cuidado, eu gosto de fazer as coisas com capricho, gosto, né? Então, eu fui assim, sofri bullying, mas muito bullying mesmo, tá? Eu tenho algumas cicatrizes de
de me empurrarem, de eu cair numa valeta, eu tenho cicatriz aqui nos dedos, enterrei os dedos na trave, olha, machucada, foi assim, bullying, não foi pesado, assim, não é de... É que a gente sempre falava assim, algumas pessoas, a gente brinca assim, algumas pessoas tiveram na infância que era apelido que a gente via que era brincadeira. A gente fala assim, pô, se eu não tenho apelido, tá errado, todo mundo tem de brincadeira. Outra coisa é um bullying mesmo desse pesado, verdade, que é de verdade. De machucar, né? Caramba, integridade física, perfeito. né? E aí, o que aconteceu? Eu ia pra escola e eu via as pessoas indo de uniforme e tal pra um colégio público, privado. Só que meus pais não tinham condições alguma de pagar o colégio. E aí eu falei pro meu pai, o que eu preciso fazer pra estudar nesse colégio? Meu pai falou, não tem condições, sabe? Só se você ganhar uma bolsa. Eu falei, então, vocês podem ir lá olhar, né? O que eu preciso fazer pra ganhar uma bolsa? E eu fui para esse colégio, né? Um colégio excelente. Estudei até o 3º ano nesse colégio. Eu estudei da 5ª, né? Antigamente, né? Até o 3º ano, né? Ensino médio, fundamental e médio. E eu era bolsista. E eu não podia tirar uma nota abaixo de 8. Porque se eu tirasse abaixo de 8, eu perdia a bolsa. E eu sempre gostei de estudar. Legal. Né? Então já foi uma superação. Mas sempre eu puxando essa iniciativa. E aí, essa questão do esporte, eu falava, pai, é importante. Eu gosto disso, me faz bem. Então, meu pai me apoiava, né? Então, assim, eles iam comigo, me apoiavam nesse sentido. Então, eu acho que é uma coisa de muita amizade. E, acho que isso é importante, você tava muito junto, tava muito apoio. Você via que era uma preocupação deles, assim, com toda a situação, mas eu tô junto com você, eu tô apoiando, acho que ter pessoas apoiando e ser os seus pais, ou quem de repente não tem os pais, mas que ter pessoas que estão apoiando genuinamente, estão ali junto com você, faz muita diferença também. Tanto que assim, eles sempre foram os meus melhores amigos, né? A ponto de poder contar tudo pra eles que de bacana. fato, né? E eu acho que minha mãe, com o jeitinho dela, foi mostrando pro meu pai que era importante. Legal. Só que essa questão, né, da ousadia, da iniciativa, o esporte também me ajudou a corrigir muita coisa. Eu me recordo, né, que... Ensina muito, esporte ensina muito. Cheguei para um treino, né, de ginástica, então ficavam aqueles tatames, né? Porque a gente faz tudo em solo primeiro, né? Pra depois ir para aparelho. E assim, você não pode, né, dar salto sem aquecimento, nada disso. Eu me recordo que eu cheguei, né? E era uma coisa de aquela tentação, aqueles tatames. Eu joguei minha mochila e fui dando salto sem aquecimento. Quando cheguei na ponta do tatame ali, era pensa assim, um ginásio gigante. O treinador tava lá. Ele falou assim, né? Hoje ele falaria, que parte que você não entendeu, que tem que fazer aquecimento, né? Ele falou, pode ir embora. Você vai embora pra casa e eu vou ligar, avisar que você tem que ir embora. E se você não chegar dentro de tantos minutos, não pode fazer isso e tal, né? Aí eu fui pra casa, falei, caramba. Aí eu cheguei em casa e falei, não pude treinar porque eu fiz isso, não tinha como... Sim. mentir. E aí ele foi me ensinando muitas coisas na questão assim do caráter, no sentido de que existem regras, existem limites, mesmo com a sua ousadia, né, com a sua determinação, que precisam ser seguidas. Não, perfeito. Pra sua segurança. Perfeito. Não, esporte ensina muito isso. Pessoal, só abrindo aqui uma aspas, que assim, acho que aqui foi um ótimo exemplo e tomem cuidado, esse tema de bullying, assim, a gente sabe que tem brincadeiras, e é muito claro deixar as brincadeiras, mas é importante entender até que ponto a outra pessoa também tá entendendo que é brincadeira. Se a outra pessoa não tá entendendo que é brincadeira, porque não é legal. Verdade. Porque, principalmente a gente que vive esporte, aquelas coisas, seja criança, é divertido brincar, um bota apelido, é divertido. Não tô dizendo aqui que cara, não é isso. O lado, você tem que entender se o outro lado também entendendo que é brincadeira até é divertido. Até questão do apelido. Porque senão, assim, a gente acabou de dar um último exemplo aqui, que assim, na brincadeira... Tatu? Tatu. Era... Então, era bullying no colégio. Então, todo mundo fala assim, bullying, mas era você... na minha 4ª série, 5ª série. Mas você entendia que era brincadeira, todo mundo entendia que era brincadeira, tava normal. E a gente demorou pra entender o que era bullying, né? Naquela época, não era. E eu lembro que eu era muito pequenininha, quando você falou da agressão. Eu lembro que uma vez, quando eu fui pro colegial, né? Colegial na época, e eu sempre muito pequena, né? Magrinha, pequenininha. Uma vez me colocaram dentro do lixo, da lata do colégio. Putz. Gente, me jogaram numa ribanceira que eu fui rolando. Que Outro isso, dia, gente? uma amiga lembrou disso. Eu falei, gente, bullying puro. como a gente sofria bullying. E a gente saía de lá feliz ainda.
Não, de dentro da lata, Então. achando o máximo, porque ainda ficava popular na escola. Não, Não, então, por isso que assim, por isso que é um cuidado. Eu tô Não, rindo de nervoso, Não, porque não pode ser mas sabe o que assim, acontece, né? ideia? Esse, pra mim, acho que esse que é o ponto. A gente tem que tomar cuidado, tema físico. Aham. Então, assim, de novo, a gente abrindo, o papo não é nem esse, mas só abrindo, tomar cuidado com o tema físico, qualquer brincadeira física. Mas, de novo, fizeram uma brincadeira que era divertido, não te afetou em nada, brincou, ficou famosa na escola, e enfim, lógico, não tem que ter filho. Outra coisa é, assim, você fazer alguma coisa realmente pra poder humilhar, pra poder Sim, fazer. sim. Então, tomem cuidado, porque mesmo no mundo corporativo, É isso. a gente pode brincar de Claudinho e algumas outras coisas, mas, por exemplo, poderiam ter pessoas que, pô, não quero que me chame assim. Isso. Então é importante brincar. O ambiente legal, é saudável, Sim. mas é bom sempre que seja legal para todos. E a Que gente tem que acho que colocar esse é os um ponto. limites, né? É isso. Eu acho que, Isso mesmo. às vezes, o outro não tem semancol, não tem essa percepção. Esse é um bom, ótimo ponto. Eu acho porque que senão a não- pessoa também não fala, fica assim, Tem que pôr eu não limite. gosto, mas não falo. Não, gente, não tem problema em você Isso. falar, pô, isso aqui eu não gostei, isso aqui não é legal. Não tem problema em você comentar, pô, foi legal, mas, pô, cara, isso aqui eu não gostei, não é legal. Não tem problema em você falar, porque de repente outra pessoa também Não percebe. tá brincando e achando que é legal e você não tá. Então, esse é um ponto importante que a gente falou muito aqui de confiança e maturidade. Isso. Pra quem quer ser grande executivo, como elas duas aqui, é importante também você ter transparência Se na relação. posicionar, É. Assim, não é feio Relação você de falar assim, confiança, gente, né? não é feio você falar assim, pô, cara, acho que isso aqui eu não gostei. Eu não, acho que a deixa no- forma conta. É o como, né? Não gostei, não tem problema. Mas vamos voltando aqui, então, agora pro tema, que é começando essa brincadeira. Foi lá, fiz esporte e tudo, e começando a vida efetivamente empresarial. Então, vocês não começaram no mundo de relacionamento com o cliente, né? Não. Apesar de ter tido a experiência lá com vendas, alguma coisa, que na hora que a gente para ver, nosso DNA realmente ali eu já tinha alguma experiência. Não teve. E aí, dessa brincadeira de entrar na Xerox do Brasil, Foi. joguem a história da Xerox do Brasil, quem quiser. História, é História. verdade. É. Não, mas acho que ainda Ela- tem alguns equipamentos, ainda fabrica. hoje E aí, tem. como é que foi agora? Você entrou pra uma grande companhia. Entrei. Na verdade, eu estava no meu primeiro ano de faculdade, né? E primeiro Fez o ano quê? Faculdade? de quê? Administração. Minha primeira foi administração. E é uma vida dura quando você entra na faculdade, né, gente? Ninguém tem um emprego que pague a faculdade, pague o lanche, pague Sim. tudo. O transporte. Então, a vida como ela é de todo mundo que já viveu isso aqui, né? Aham. Eu tinha que trabalhar, eu trabalhava o dia todo, então, vendendo iluminação. À noite, ia para a faculdade. Uhum. E aí, uma amiga chegou e falou, olha, tem uma vaga na Xerox de estagiária, né? E estágio na Xerox, eu ganhava 3 vezes mais do que sendo Não, comercial de é. iluminação, né? Aí eu falei, nossa, eu quero esse estágio para mim. E era um estágio muito difícil para passar. Não era um Entendi. estágio fácil. Tinha que fazer teste, tinha que estudar. Então, aquilo para mim foi já um super aprendizado, uma dedicação de que, assim, se eu quiser ser alguém, como meu pai sempre vinha, né, dava muito conselho, não era uma pessoa de mercado, não era executivo, mas ele tinha uma visão muito boa para o Experiência. futuro do que era melhor para os bacana. filhos, né? E ele falava muito isso. Então, eu não podia não tirar notas altas. E eu não podia, não existia a palavra repetir de ano. Isso não existia para mim. Então, eu sempre tirei notas altas, eu sempre estudei muito, eu passava e fui para a faculdade e assim comecei. Então, cheguei na Xerox, me colocaram para atendimento ao cliente, chamava CAC, Central de Atendimento ao Cliente, mas eu atendia ali cliente, depois eu já fui promovida para PST, que era programadora técnica. Você Olha. programava os técnicos de qual região ele ia atender. Não, pensei programação, não era Existia código. também, Eu pensei, não. Porque você fazia o planejamento dele pra onde ia, pra Fazer o região. planejamento, porque Entendi. existia isso naquela época. parte da logística Era muito toda, né? forte, né? Xerox tinha grandes companhias, né? Como uma IBM, por exemplo, sim, né? Grandes sim. empresas, né? E aí, eu gostava tanto, sempre gostei muito dessa parte de relacionamento, acho que é meu forte, né? Eu amo isso. Aí eu fui
vender máquina. Gente, vender Já máquina. voltou logo pra venda. Aí a venda da fruta, aí já voltou pra vender a Gente, máquina. Aí, ó. Foi eu lá com a pastinha e vender máquina de Xerox. Meu Deus, como era difícil vender máquina. Cara. Porque você imagina você ter que convencer alguém de que aquilo era algo que traria Resultado, um lucro para você. Então, naquela época, eu já ficava fazendo a conta do quanto ele ia faturar. Porque era tudo comodato, né? Perfeito. Né? As pessoas não compravam uma máquina custava muito caro. Então era um comodato. Então aí eu tava no meu segundo ano, planejava ali em 24 meses, 36, já 40, fazia análise financeira, ROI ali lá no... Exatamente, o quanto ele ia ganhar, ia faturar pagando o comodato da máquina. Aí é muito engraçado que eu lembro até hoje, gente, eu vendi máquina de Xerox até para banca que vendia fruta. Depois eu vendi para banca que vendia. Eu vendia. Eu era muito boa para vender. Eu adoro vender, mas não trabalho com isso mais. Mas tudo que tem que vender, alguém o pessoal fala, dá para André, que André vende. Eu vendo, eu gosto de vender. Aí vendia, gente, e a banca não faturava. Dava mais faturamento à máquina do que... A máquina faturava mais do que a banca. Porque pra tirar cópia de documento, antiga precisava. Não, tudo era assim, visão de ponto, né? Eu tinha uma visão assim, gente, isso aqui, passa muita gente aqui. Nossa, vou fazer uma proposta. Aí, quando eu chegava, a pessoa, você tá brincando? Eu falei, não, mas você já viu quantas pessoas passa aqui? Você já contou isso? Porque eu já contei, eu fazia uma análise antes. Perfeito. Eu vivi um pouco. E isso estava no teu segundo ano da faculdade. Estava no meu segundo ano. Aí, saí da Xerox, né? Posso continuar contando? Não, pode, vai. Bom, aí tava nesse mundo comercial, então fui... Aí eu tinha um amigo que trabalhava eu tava nesse mundo comercial, aí eu peguei e arrumei um outro emprego, porque eu ia ganhar mais, porque nessa época o que valia pra você era o dinheiro no bolso. Pra falar a verdade, eu não ficava pensando, mas a minha carreira, não, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso, né? Ganhar mais. Era uma forma de crescer, a gente não era. esperava. A forma de crescer era ganhar mais. Era ganhar mais. Era mudar de empresa também. Mudar de empresa, Entendi. ganhar mais. E como na Xerox eu já tava ali parada, né, vendendo aquilo, já pensando assim, não é uma coisa que vai vender muito no futuro, né? Aí eu fui trabalhar na Tokstok. Eu recebi um convite para ir para Tokstok trabalhar, porque eu já tinha, então, trabalhado com iluminação, tinha feito um curso de arquitetura junto para interior de ambiente, Perfeito. né? Antes da administração, porque nessa época eu estava no meu 4º ano, né, de administração, estava terminando já. E foi muito legal a proposta, porque eu ia ganhar em dólar. A Tokstok é uma empresa francesa. E ela tinha, assim, um faturamento enorme. As pessoas não tinha concorrência. Todo mundo... Premium, e a galera queria comprar, queria dizer... queria ter uma cama da Tokstok? Verdade. Todo mundo. Gente... Eu sei que até uns anos atrás meu nome ainda estava no ranking. Eu vendia 150% da meta. Vendia. Eu ganhei, assim, muito dinheiro nessa época. Eu acho que foi como eu comecei a ter uma visão melhor de mercado, né? Só que eu, gente, era muito apegada à minha família. Assim, muito apegada. Eles fizeram uma proposta de mudança de estado. E eu não aceitei, porque eu queria ficar ali. Eu já não estava mais em Itatiba, eu estava em Campinas já há muitos anos, que é ao lado, né? Porque é 30 minutos, né? Campinas e Itatiba, né? E eu era muito apegada ao meu pai, à minha mãe, e eu sonhava em casar, formar família. Não vou embora, porque se eu for embora, eu vou perder essa oportunidade. Aí fiquei em Campinas, e aí saí, mudei de novo para uma outra empresa. O que aconteceu comigo na época, então, da Tokstok? Como eu vendia muito, né? E ficava muito ali em evidência, tinha muita sorte também. Eu falo que a área comercial, a pessoa também tem que ter um pouco de sorte, né? Sim. Não é só o carisma, né? Você tem que estar preparado para... Eu vi não sei se foi uma propaganda, alguma coisa assim, se preparem para quando a sorte aparecer. Você tem que estar preparado quando a sorte aparecer. Era assim... A sorte pingou, eu agarrava. Eu acho que essa percepção ela é muito boa. A gente ter isso com a gente em qualquer momento aí da nossa vida, né? Ela pingou, eu agarrava. Aí, o que aconteceu? Houve
então, aquela união das teles, né? Lembra? Teve todo, né? Na época, cada região tinha Foi dividido lá as 3 regiões, foi Campinas, a estruturação. Exatamente. Então, aqui era BCP, Rio era TL, Campinas era TES. Quem que veio montar a TES, que ganhou a concessão de toda a região, foram os suecos. E aí eu tava lá num dia normal na Tokstok, trabalhando muito, chega um sueco. E aí eu, com aquele meu inglês, tá? O inglês que você acabou de falar, ótimo, né? Mas a gente, quando quer vender, a gente fala qualquer língua. A gente precisa se comunicar. Isso, é ótimo. Comunicação. Gente, você fala qualquer língua, é muito engraçado. Ele chegou e ele queria comprar a casa inteira. Nossa, na hora eu pesquei. Falei, eu vou vender para ele. Bom, dali, o que aconteceu? Eu vendi para todos os suecos no Todo Brasil. mundo. Todos. E nessa né, venda toda, eu fiz um contato, uma amizade muito boa com o CEO ali era tudo separado, né, na época, né, das áreas, né, e áreas muito grandes, né, porque, enfim, estava começando tudo aquilo no Brasil, né. Eu fui, então, contratada pelo VP de cliente, que era o Person Beck. Até hoje, sou muito amiga dele, falamos muito no LinkedIn, né. Ele olhou para mim e falou assim, você não quer trabalhar comigo? Eu vou montar uma área toda de cliente. E você é muito boa com relacionamento, eu quero levar você para mim. E eu, claro que eu quero. Olha que bacana, cara. Olha, cuidado com quem você atende e se relaciona, que pode ser teu chefe amanhã. Ou pode ser uma mega oportunidade. Não, e às vezes você é mal atendido e a pessoa não tem ideia das possibilidades, olha, das conexões. E pessoal, no episódio anterior aqui da 3ª temporada, a Ana Paula, a Aninha falou uma coisa importante. Todo dia, eu até postei hoje, tava no Instagram, que o pai dela falava muito isso. Cara, minha filha, você tem que saber assim, todo dia você tem que aprender algo, você tem que voltar pra casa, você tem que ter algum aprendizado. E aqui você fala o seguinte, gente, todo relacionamento pode ser uma oportunidade, independente do nível. Independente do nível. Porque tem um conhecido que uma vez foi ajudar um rapazinho, assim, mas atendeu bem, batendo papo com o menino, atendendo super bem. Daqui a pouco chegou a mãe dele e falou, não, pô, conversando aqui, não, eu pedi uma ajuda aqui, eu tava ajudando que não sei o quê. A mulher era dona de uma empresa que tinha relação à tecnologia. Pô, legal, e você conhece muito tecnologia, eu tô precisando de alguém ajuda. E contratou o cara. É assim. Então, assim, de um negócio simples, então você tá preparado. Então aqui você deu ótimo, um bom exemplo de novo mais uma vez, pessoal. Estejam preparados. E aqui em 2 aspectos. Eu preciso vender. Não, eu podia muito bem... A Dé podia chegar muito bem. Toma aqui a máquina de xerox, você vai ganhar isso e isso. Olha a diferença. Eu estudei, deixa eu ver quanto você vai ganhar, deixa eu olhar aqui o ponto. Então, acho que hoje, dentro desse mundo seja comercial, relacionamento, ainda tem muita gente que fala, ou muitos profissionais que falam aqui da minha solução, não fala de negócio. Então as pessoas têm que estar preparadas para falar de negócio, porque elas falam assim, isso mesmo. E o cara entendeu do meu negócio, sabe como é que eu vou ganhar dinheiro, mas como? A como tem aqui o como, né? E lá no início, você começou no mundo corporativo, começou em que mundo corporativo? Aí o que aconteceu? Convenci meu pai, entrei na faculdade. E entrei em letras. Letras? Entrei na faculdade, acho que uma dica bem importante que eu gosto de compartilhar. Quando eu fui fazer letras, o meu desejo era assim, eu vou ser tradutora. Então, eu tinha um desejo, assim, sabe, de poder viajar. Mesmo dentro do esporte, eu pensava assim, poxa, eu quero viajar, quero competir. Eu falei, poxa, como tradutora, eu posso viajar e tal. Só que eu não olhei o currículo da faculdade e ela não tinha esse foco. Ela formava, né, professores, né? E não tradutores, né? Primeira coisa, né, que eu aprendi, eu não tive ninguém em casa para me orientar, né, nesse sentido de olhar a grade, tomando cuidado com a grade, com o que realmente qual que é o objetivo final, enfim. E acabei, né, prestando a faculdade, entrei e tal. E aí meu pai falou assim, eu vou te arrumar um emprego, né, de um conhecido meu, aquela coisa da confiança, um escritório de contabilidade. Fiquei 1 mês lá, e aí aquela coisa, né, falei, poxa vida, não é isso que eu quero. E ele falou assim, olha, eu não vou te registrar, você vê se você vai dar certo e tal. No final de 1 mês, eu percebi que ele não ia me registrar.
Aí eu falei pro meu pai, eu não vou ficar aqui, ele vai me usar, eu vou perder tempo na minha carreira. Meu pai, poxa, é meu amigo. Eu falei, é seu amigo, mas você tá fazendo coisa errada. Não tá. Não tá bacana. Aí eu fui pra uma montadora, né, da qual não quero citar o nome. Fiquei lá na montadora e tal. Aí eu tive um problema, né, de um assédio sexual lá. Foi terrível, né? E aí eu saí dessa montadora. Aí eu fui pra uma indústria de rodas, né, que era Ital Magnésio, que fazia rodas, né, para todas as montadoras com qualidade segurada. E eu fui lá como recursos humanos, que foi uma experiência sensacional. Então eu fazia assim, desde departamento pessoal, recrutar, treinar, cuidar do serviço social da empresa. Mas você ainda tá fazendo faculdade de letras ainda? Tava fazendo faculdade de letras. Não, já tinha me formado quando entrei nessa empresa. Aí eu fui cuidar... Aí teve um corte grande. Aí eu falei pro dono, era uma empresa familiar, eu falei pro dono, eu posso fazer um mapeamento social pra gente decidir quem a gente demite? Que a gente cruze performance com necessidade pessoal. Bacana. Importante. E ele me deu essa oportunidade. Porque assim, toda vez que tinha crise... tinha corte, depois eles contratavam, aquela coisa toda. Ou quando entrava novos maquinários e tal. E aí eu fiz esse mapeamento. E foi, assim, sensacional o cuidado humano. E aí eu vi que eu tinha essa tendência à humanização. E aí eu entrei na faculdade de psicologia. Que a psicologia tinha sido a minha segunda opção quando fui fazer letras. Mas entrei na primeira, fui fazer psicologia. E foi muito legal, porque assim... E você continuava na empresa ainda? Continuava na empresa, fiquei um tempo lá. E aí cuidava do serviço social mesmo, de visitar a família, quando, perda de um filho. Tinha uma questão de acidentes de trabalho. Eu fiz uma sensibilização para reduzir acidentes, porque rodas trabalha com metais, né? Sim. E assim, são fornos de 1800 graus. E eles não queriam usar equipamentos de segurança. E aí eu fiz toda essa parte de conscientização. E aí o sindicato, na época dos metalúrgicos, né? Então, era na Avenida Sabará. Então, tinham várias empresas metalúrgicas ali. E aí eles paravam todas as empresas, mas eu me conectei com o sindicato ali, a ponto assim... Pra mostrar que tá fazendo. Eles não paravam, nunca teve uma paralisação da empresa, nunca eles entraram pra parar a empresa. Então eu fazia toda essa parte de conexão, de relacionamento, né, com o sindicato. E relacionamento pesado, super. Porque sindicato... E tem muito sindicato bacana, mas ela tem que entender quem tá interessado em realmente ajudar o colaborador, quem tá querendo política, quem tá querendo isso. É um mega aprendizado. Aí, até na época, eu falei, olha, a gente tá tendo esse cuidado, né? Vai ter corte, mas a gente tá tendo esse cuidado. Então, assim, se vocês fizerem qualquer paralisação, vocês vão colocar mais pessoas na rua. Então, assim, o que vocês querem de fato? Que bacana. Então, assim, fui negociando com eles. E foi muito legal, né? Eu tive um gestor maravilhoso nessa época. Um homem, assim, fantástico, que ele fez a diferença na minha carreira enquanto referência, né? Então, um homem humano, mas que focava resultado. Enfim. Quem é? Fala o nome aí, fala o nome do... hoje ele, né, já não está mais conosco aí, mas tá olhando a gente lá de cima, né? O seu Guerino e tal, mas assim, que bacana, sensacional, que assim. Eu lembro do sorriso dele, assim... Me ajudou a, assim, olha, vamos ser profissionais, mas a gente tem que trabalhar com resultado, como que a gente faz isso? Eu me recordo que a gente tirava antecedentes criminais, né? E a gente havia contratado uma pessoa que veio, né, de uma metalúrgica, trabalhou muitos anos lá. E aí puxamos o antecedente criminal, ele tinha, né, matado a esposa. E aí eu falei... Se a gente não der oportunidade, preciso entender o porquê que ele fez isso. Eu tô conhecendo aqui o histórico dele, né? Uma informação, não é Isso. E ele tá solto. É sinal que alguma coisa tem, né? Sim. O quanto ele foi culpado, efetivamente. E eu me recordo que, assim... e era um calhamaço ali, né? O processo. E eu falei, eu vou conversar com ele. Então, as salas eram envidraçadas. E eu falei pro segurança, você fica aí fora, né? E eu peguei e pus o processo em cima da mesa, né? E já tinha me chamado a atenção, porque na época, quando eu fiz a seleção dele, a gente tinha aquele teste Varteg, que eram 8 quadradinhos, pra você, tinha lá um tio que você tinha que continuar os desenhos e tal, né? E a gente aplicava muitos testes, né, pra fazer recrutamento e seleção.
E aí, ele fez numa das partes, fez uma caveira. E aquilo me chamou muito a atenção, que normalmente é pra fazer rosto e tal. Sim. Normalmente as pessoas fazem rosto. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Então, eu já fiquei com aquilo na minha cabeça já. Eu falei, vou dar uma oportunidade, mas eu fiquei encafado. Ele tinha falado que tinha pedido a esposa e tal, né? Eu falei, tá vinculado. Aí, pus o processo em cima da mesa. Aí, ele olhou. Eu falei, você já sabe que eu sei, né? E eu quero que você me conte a sua versão. Em resumo, né, ele contou que ele mudou de turno para um colaborador lá, um amigo dele, a esposa ia ter bebê, ele trocou de turno, só que chegou lá, era alarme falso, ele voltou para casa, pegou a mulher com uma outra pessoa, enfim. Entendi. E ele falou que ele pegou o revólver, tinha um revólver e tal, em cima do guarda-roupa, ele pegou para atirar no cara, ela entrou na frente. Aí ele falou, olha, minha maior dor foi que não era um adultério, era um amor. Ela morreu por ele, né? Enfim, eu sei que ele ficou solto, a família, né? Depois foi testemunha a favor, as filhas, enfim. E ali eu aprendi, eu falei, olha, eu vou dar uma oportunidade pra você. Então, assim, todos os dias você vai chegar, você vai ser revistado, você não pode entrar com nada aqui. E eu vou te dar uma oportunidade, porque eu sei que se você não tiver um trabalho, você, né, vai, né, partir pro crime, e eu acho que não é bacana isso, Perfeito. né? Enfim, e eu fui lidando com isso, com essas questões, sabe? E ele foi super bem lá, arrebentou. Foi, assim, foi sensacional. Aí daí eu fui para uma indústria química. Então, assim, pessoal, pra indústria, pega só 2 dicas aqui que, assim, eu fico aqui viajando, eu falo que eu sempre aprendo muito mais do que no bate-papo, porque a gente aprende com histórias de vida que a gente traz pra nossa vida profissional. Sempre tentar buscar fazer diferente. Olha os 2 exemplos que vocês deram. Desculpa. De você tinha situações de precisava demitir, precisava avaliar. Só que deixa eu avaliar o todo. Performance é importante, mas é muito mais fácil o cara pegar performance e afinidade. Não. Deixa eu entender se a minha decisão, o quanto ela vai impactar na comunidade num todo. E hoje em dia, é muita gente falando de ESG, de propósito, de enfim, coisas que são importantes, mas que na prática não fazem. E sendo sincero, conheço um monte de empresa, um monte de gente que falam, mas na prática não faz, ou por não conseguir, ou por não seja o que for. E olha aqui um exemplo, não vou falar antigo não, foi pouco tempo, tá? Que é tudo novinha, não foi pouco tempo. Super. Mas um exemplo claríssimo de que o quanto você se preocupa com todo, com a comunidade, mesmo no momento crítico, que é um momento de decisão, Exato. de demissão, e que... não sei se precisou ser comunicado, não sei a forma que foi comunicado, mas eu tenho certeza que grande parte, nem todo mundo, na hora que você fala assim, pô, eu tive que desligar pra ele ficar, porque o teu performance é igual e ele tem uma situação familiar assim, a pessoa que tá saindo ia falar assim, pô, eu tive que ser desligado, mas eu tô ajudando uma família. A própria pessoa sairia melhor. Mas o mais importante aqui, vocês deram 2 exemplos, de novo, aqui a gente tá falando de pessoas para pessoas, as iniciativas. Seja lá, deixa eu entender o negócio dele antes de oferecer, Sim, bacana. e seja de eu tomar uma decisão. Olha a importância disso. E o segundo, que assim, que você falou agora aqui, eu fico... Minha cabeça viaja. Eu falo para todo mundo que a minha melhor experiência de gestão de pessoas, de liderança, foi quando eu fui supervisor de call center. Fui operador, monitor, eu rodei aquela escadinha toda. Mas quando eu fui supervisor... você é 100% gestão de pessoas. Sim. Porque não tem atividade diferente. Porque uma coisa é você tem um analista financeiro, tem um analista técnico, um analista... Então, cada um tem uma característica. Não, esse aqui é mais fachado, mais não sei o quê. Mas quando você tem lá 20, 25 pessoas fazendo exatamente a mesma atividade... Então, assim, um pai de família com 3 filhos fazendo isso. Essa aqui, a menina com 2 faculdades que estava precisando recomeçar. Você tá o tempo todo só pensando em pessoas, como é que você ajuda pessoas, como é que você... Porque a atividade em si é igual. Eu costumo falar, enfim, peguei isso recentemente e falo assim, o pessoal fala, ninguém é insubstituível. Não, desculpa, não tem esse papo não. Você, assim, eu não sou substituível, ponto. Podem ter pessoas que entreguem o resultado igual. Eu não lembro a pessoa que postou isso no LinkedIn, até para dar os créditos. Alma. Não, ele deu um ótimo exemplo. Técnica. O cara no LinkedIn deu um ótimo exemplo. Pintor. Tem alguém igual a Michelangelo? Não. Podem ter outros, mas Sim, igual aquele. ótimo Podem exemplo. ter outros Ele é profissionais, único. pode ter outros CEOs, mas você ser único. Então isso está muito ligado a pessoas. Então esse exemplo que você deu aqui também foi ótimo, porque não necessariamente, pessoal, precisa ser alguém que foi preso. Tem pessoas que você... não.
dentro daquela área, a pessoa não entregava bem. Eu tive uma gestora, enfim, a Giane, não fazia nem citar o nome, hoje tá na Oi ainda. Por N motivos, o resultado dela não estava com resultado bacana. E dentro inclusive de comitês, dentro das avaliações, falou, cara, possivelmente numa redução poderia ser desligada. E aí teve um movimento, tiveram que fazer alguns ajustes e não precisava ir, ela veio pro meu time. E depois você vai entender um pouquinho e alguns aspectos, algumas coisas que deixou ela trabalhar, foi no meio da pandemia. Ela se transformou em menos de um ano uma das assim, imagina você ser D e você tá sendo discutido e virar A em um ano. Então, dependente de situações que aconteçam, se você não buscar entender, deixa eu ver o que aconteceu para dar uma chance, se você, óbvio, conseguir ajudar, isso faz diferença não só como pessoa, mas, gente, vamos lá, óbvio, como resultado. Exato. Não só você ajudou uma pessoa, mas com certeza ele se dedicou, ele entregou, provavelmente deve ter sido um dos melhores profissionais de produção, de produtividade pro teu business. Porque tem que olhar negócio, gente. Não adianta só... Pessoa é pessoa, mas você tem que sempre equilibrar pessoas e negócio, pessoas e negócio. Ajudou a pessoa, virou negócio. E você viver como gestor, né? Que isso tá muito famoso hoje, mas na época a gente já atuava assim, não sabia viver verdadeiramente o vieses inconscientes, né? Isso! Verdade. Hoje tá na moda isso, mas verdade. A gente que é das antigas, a gente sempre, pelo menos, teve essa liderança de viver isso verdadeiramente, desenvolvendo pessoas, entendendo a situação do próximo. Não, eu vou investir porque vale a pena, né? Não só ouvindo que algum outro citou, um outro gestor citou e pegar aquilo como verdade. Isso é muito importante. Não só pra gente que é gestor, é pra vida, né? Sim. Pro dia a dia. E você fazer gestão de pessoas, que eu acho que é o diferencial, né? Eu passei por tantas áreas e o foco sempre assim, eu fui pra diversas áreas. Quando eu fui pra call center, eu não entendia nada de operação. Mas saber fazer gestão de pessoas faz toda a diferença. Né? E aí, até aproveitando essa linha de liderança, nossa, assim, falando que o papo voa, já tem 1 hora aqui, mais ou menos, né, Tiagão? Acho que a gente já tem aqui 1 hora, né? É mesmo? Nossa, passa rápido. Então, a gente já indo aqui já pra reta final. Como é que foi a visão de vocês de aprendizado no início da liderança de vocês, nos primeiros cargos de liderança que vocês tiveram com gente mesmo direta? Porque assim, quando eu olho, de repente, uma gestão na área de linha RH, você acaba tendo uma visão toda da companhia, mas tem aquela coisa da tua gestão do teu time direto, né? Sim. Como é que foi lá no início? Porque tem muita gente que pega a liderança no início e tem gente que arrebenta e tem gente que... Assim, vou te dar um exemplo mais extremo. Eu já vi gente que era atendente, virou supervisor que não queria mais atender cliente. Eu falei, mas como assim, cara? Você era atendente 15 dias atrás... E lideranças que eu quero... tá com dificuldade? Daqui, deixa que eu meto a mão pra poder fazer, eu preciso entregar meu resultado, mas não quer desenvolver. Já teve líderes que assim, cara, não posso desenvolver muito meu time não, senão ele toma meu lugar. Então tem de tudo. Como é que foi a experiência de vocês hoje, mais uma vez? 2 mulheres executivas que arrebentam, super bem sucedidas nas suas empresas, reconhecidas no mercado. Como é que foi assim, esse aprendizado? Tipo assim, o que teve de erros e o que teve de acerto que poderia compartilhar com a turma e entender assim? Não existe uma receita de bolo, mas essa foi uma experiência bacana que serve para nossas reflexões. Tem tantos que fala assim, tem tanta coisa para falar. Eu acho que quando a gente começa uma carreira de liderança, né? Quando fui para tese, então, que depois virou Claro, eu fui como operadora, né, analista. Naquela época era ótimo ser analista de atendimento, né? E depois eu fui... ainda passei por algumas áreas até chegar analista sênior e depois ser supervisora de call center, né? Que eu fui. Quando você ganha uma equipe, né, você foi falando, nossa, eu tive um time com 25 pessoas, assim, primeiro, você erra muito. É natural você errar, né? E você também tem muito chefe que não é bom, né? Fato. Essa é uma reflexão muito boa, né? Porque mas que a gente aprende com eles também. A gente aprende com bom e aprende com ruim, não? Que não fazer. É isso. É exatamente isso que eu quero falar. Eu tive muitos chefes bons que me... alavancaram, fizeram enxergar a frente diferente, a minha capacidade como líder e como executora e como técnica do negócio. Mas eu tive chefes ao contrário disso, né? Que fazia eu
piorar. Mas que eu acho que eu só não caía porque eu falava, pera, eu só não posso ser o que essa pessoa é com o próximo. Perfeito. Acho que esse foi o meu maior aprendizado, assim. Perfeito. Então, eu falhei muito, eu tenho certeza que no meu começo, né, até depois quando eu vim para São Paulo, que já era claro, né, eu falhei muito, porque eu sempre tive times grandes, né, na minha época de processos, qualidade, eram times muito grandes, você ainda não sabe fazer o negócio certo, né, mas se colocar no lugar do próximo é o melhor exercício. Não, Sabe? e genuinamente. Genuinamente. Eu gostava de falar assim. Isso. Teoria da mente, de Não, verdade. não. Isso. Acho que tem duas coisas, genuinamente, e uma coisa que eu também aprendi, é tentar se colocar no lugar do próximo na visão do próximo. Porque uma coisa, você falou assim, você tem uma história de vida. Não, mas se eu tivesse no teu lugar... Cara, mas se você tem no lugar dele, com a história de vida, com o conhecimento dele, não adianta você chegar no teu lugar, com a tua vida, com a tua história de vida, não adianta. Completamente diferente, né? É como a gente... Muitas pessoas falam, como que você trata o seu cliente? Eu preciso estudar o meu cliente, mas quem de fato estuda o seu cliente, né? Não é só se colocar no lugar do seu cliente, porque nem sempre o cliente quer o que você quer. Certo? Não. É a mesma coisa você ser gestor. Não, a pessoa não quer a mesma coisa que você quer. Então, como que você consegue trabalhar todo esse lado para ter um bom resultado e ainda poder ser uma boa líder, genuinamente, né? Ajudando, de fato, ter um exemplo com a pessoa que você contratou foi uma super oportunidade. E isso são coisas que eu olho muito hoje. Não, e você já pensou, eu no lugar dele, se eu tivesse esse problema, eu teria dificuldade de conseguir arrumar emprego. Não, foi assim... E eu acho que um outro ponto que eu deixo aqui, para quem é líder, né? Não seja líder sozinho. Isso. Você não é líder só. Eu só sou o que eu sou porque eu sempre tive pessoas muito boas comigo. Perfeito. E eu só tô sentada onde eu tô porque se amanhã eu sair, eu tenho pelo menos 3 para ficar no meu lugar, que eu preparei para isso, eu tenho orgulho disso. E eu tenho amigos no mercado que já foram supervisor, coordenador na minha equipe, que hoje são gerentes. Não, isso é maior orgulho. Quando você vê alguém alguém passou você promovido, e fala assim, cara, isso aí é maior orgulho, assim, né? Que legal. Essa pessoa trabalhou comigo hoje, super gerente dessa empresa, executivão. Isso mesmo, eu tenho muito orgulho disso. Viu? Vocês estão ouvindo o barulhinho que ela tá tão legal que ela... Porque a gente não mesmo, é, cara. a gente está, né? Perfeito. A gente sempre está, então isso aqui é só o momento que eu tô. Que amanhã eu tenho certeza que eu quero alçar outros voos, fazer outras coisas. E sentarão pessoas aqui fazendo isso. E que eu espero que faça no movimento em que a gente faz, que a gente acredita, que é de ajudar o próximo sempre. Então, eu sempre falo para minha equipe, gente, ajude o próximo, sorriso no rosto. Lembra que a gente aprendia isso quando era operador? Lembra, sorriso com sorriso na voz, né? Atenda com sorriso na voz. Às vezes a gente chegava assim, acabado, né? É verdade. Tanto estudo, porque a gente nunca para de estudar, né? Tá sempre fazendo alguma coisa, né? E enfim. Então eu deixo isso. Bacana demais, isso é demais. Muito legal. Não, e isso que você falou da empatia genuína, eu lembro de uma passagem para exemplificar também da galera, uma brincadeira, atendimento eletrônico. Teve um VP uma vez, falou, nossa, esse atendimento eletrônico, essa URA, odeio essa URA. A gente falou assim, tinha uma liberdade, claro, para não... Que bom que não é para você, é para um outro perfil de cliente. Ele olhou assim, o teu perfil era alto valor, que tinha, assim, característica. Dependendo do perfil do cliente, tinha uma experiência diferente, na jornada diferente. Falei, que bom que você não gosta, porque senão era o teu perfil. Ele olhou assim, se não fosse outro, já tinha me mandado, mas podia. Mas era muito verdade, isso. Por quê? Porque não era para você, não é o perfil, não é o perfil que é para estar ali. Você tem que colocar do outro lado, né? E aí? Olha, eu fui gestora muito nova, né? Então, com 21 anos, eu já era gestora. Primeira equipe com 21. Com 21. Aí depois, com 24, eu fui ser gerente e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse maior aprendizado foi inserir a pessoa no processo. Legal. Porque não tem resultado sem ser por meio de pessoas, né? Então, assim, essa verdade pra mim, né? Essa máxima pra mim, é entender que as pessoas são únicas, né? Então, eu tenho 7 princípios que eu carrego comigo, né? Um deles é o princípio da individualidade. Entender que as pessoas são únicas, né? É verdade. E não dá pra gente querer que as pessoas sejam iguais. Mas o outro princípio que eu acredito é a questão da unidade, né? Sim, o princípio da aliança.
Porque a gente não faz nada sozinho, Sim. né? Então, nós precisamos uns dos outros. E essa questão, para mim, eu acho assim, eu sempre curti pessoas que querem crescer, se desenvolver. Então, para mim, como gestora, para mim, é um paraíso isso. Sim. Quando eu assumi a operação do call center, eu e o meu VP na época, a gente fez uma rodada com 100% das pessoas para contar a nossa história. Legal. Para eles entenderem, né, como que a gente chegou onde a gente chegou. E, né, eu lembro que na época da faculdade, né, eu perdi meu pai nesse inteirinho, eu tinha um sapato, fiquei 4 anos com o mesmo sapato. Uhum. Chovia, ele furado, eu tinha que pôr um plástico no pé. Mas eu investi em estudar até hoje. Não E antigamente não era tão fácil assim, não tinha tanto acesso. Né? Então fiz letras, psicologia, depois fiz teologia, né? Sou formada em neurociência, fiz MBA, eu fiz assim, não parei de estudar até hoje. Legal. Hoje eu faço parte de um grupo de estudos de perfis de criminosos, né? Uma outra área. Então, assim, o que eu vi? Essa questão da performance, né, de você desenvolver. Então, para mim, acho que mais gratificante é isso, né? Quando eu vejo a minha estagiária hoje, uma superintendente. Isso é bacana demais. Pra mim, demais. É uma alegria, né, de ver um operador ali, hoje é um gerente. Eu falo assim, poxa vida, né? Tem até um operador que lembra o seu perfil, assim, eu vou até comentar com ele. Que hoje ele é um gerente, de ver esse potencial, sabe, de enxergar talentos. Eu gosto muito de enxergar talentos. Para mim, acho que a maior dificuldade que eu aprendi hoje, essa questão de quem não quer crescer, eu insisti. Então, para mim, é uma tristeza, é uma frustração, porque você vê o potencial que a pessoa tem, você vê o talento que a pessoa tem, mas ela não quer. Não consegue ter o... Ela não quer. Então, eu acho que a pior coisa para mim, enquanto gestora, foi isso. Mas eu aprendi também. Então, eu aprendi também até onde eu vou com essa pessoa. Né? Então, hoje, né, sou muito mais rápida na tomada de decisão nesse sentido, né? Foi o meu maior aprendizado, né? Entendi. Mas eu entendo que, assim, essa questão de conhecer pessoas, trabalhar perfis, para mim... Puxado, encantador, né? encantador. Pegar esse gancho agora que você falou aqui de, assim, a pessoa que quer se desenvolver e quer aproveitar. Antigamente existia muita dificuldade, né? De, assim, eu não consigo mostrar minha ideia para o meu chefe, eu não tenho uma comunicação, eu tinha muita dificuldade de buscar conhecimento e isso hoje mudou completamente. Então, antes de fazer a pergunta, eu vou fazer o seguinte, a gente vai ver rapidinho aqui um vídeo de nossos apoiadores, de 1 minutinho, tá? E eu vou voltar em cima dessa pergunta aqui, que a gente vai falar um pouquinho de Bidu, porque hoje você consegue ter esse desenvolvimento. Quem tá na ponta. É verdade. Não faz porque não quer. Ou então aqui você vai pegar algumas dicas sobre isso. Vamos lá, ver rapidinho. Então, pessoal, vocês viram agora rapidamente o vídeo da Bidu. E o que é importante, eu queria fazer uma pergunta linkando o que a gente falou de liderança, né? Hoje, de novo, na minha história, acho que no passado a gente não tinha tanta facilidade, a tecnologia não ajudava tanto a gente se desenvolver ou a gente se comunicar. Então a gente imagina que hoje, o exemplo aí da Bidu, que ajuda grandes companhias, você consegue se autodesenvolver. As comunicações para você desenvolver teu trabalho vem muito mais rápida, que antigamente você atendia um cliente, mas o cliente falou, eu não sei disso, mas ninguém me falou. Você já tem essas informações. E um ponto importante, agora você está na vitrine, você consegue se comunicar em alta gestão muito maior. Então você consegue se autodesenvolver, você consegue agregar mais para as companhias. Só que eu vejo muito ainda as pessoas não preparadas para usar isso. Seja os líderes não entendendo o potencial
que pode trazer isso, você se aproximar mais do seu time, você ter mais rapidez, você conseguir entregar mais resultado. Até porque, gente, é legal, mas precisa ter resultado. E seja quem tá na ponta com medo de se expor, se escondendo. Porque fala assim, cara, você quer se autodesenvolver, tá aqui, todas as informações do teu treinamento. Você não precisa esperar agora um curso. Você mesmo, em algum horário, você pode estudar, pega uma informação, pergunta a seus colegas. Hoje tá muito mais fácil. Por que essas pessoas têm tanta dificuldade? E pegando, mais uma vez, nas duas experiências aqui de sucesso de vocês, que dica você daria para os seus gestores para usar melhor esse tipo de ferramenta que consegue maximizar seu potencial de resultado e de relação com o seu time? E depois, para quem está usando a ferramenta na ponta, cara, corra atrás, acho que está muito ligado assim, pô, você não quer melhorar, cara, tá na sua mão. Hoje o gestor, em vez de dar muito mais de orientação do que eu tenho que estar ali tempo, tá na sua mão. Por que pessoas ainda têm dificuldade com isso? Eu acho que eu posso falar um pouquinho. Eu acho que é assim, primeiro que o ser humano ele tem uma resistência à mudança. Fato. Eu escrevi um livro chamado Cura em 3D, tá? Na Amazon. Ah, legal. E eu coloquei isso Não, calma, esse negócio é importante. O livro teu mesmo, Cura em 3D? Ele é bem simplesinho, que eu fiz uma linguagem para qualquer pessoa entender, né? Eu já estou com a versão 2 ali, né? Com mais profundidade, mas foi um livro que eu pensei assim, para ajudar as pessoas rapidamente a entenderem uma linguagem simples. E um ponto que eu coloco lá é essa questão da mudança, porque quando a gente nasce, o primeiro enfrentamento de mudança, a gente sai de um útero quente, escuro, nós somos alimentados, por mais dificuldades talvez que, né, essa mãe tenha passado, a questão da segurança, de você não precisa pedir para comer nada. Quando você nasce, é uma violência, entre aspas, né? Sim. Então você vai para um lugar claro, você está em um lugar escuro, um lugar gelado, é um rompimento, então é o primeiro trauma, praticamente, que a gente sofre efetivamente, quando a gente nasce. Nice. Então, a questão da mudança. Então, a gente resiste a mudar. Né? Então, o tempo todo a gente resiste a mudar. Entendi. Primeira coisa, pode ser uma coisa boa. Poxa, esse copo é ótimo, você vai me dar um outro melhor ainda. Mas eu resisto, né? Então, o que é importante? A gente vender as coisas com um propósito. Perfeito. Precisa ter um porquê, né? Eu gosto muito, né, ele fala assim, né, do círculo lá dourado, né? Então você tem um porquê. Aí quem tem um porquê suporta um como e um quê, né? Sem dúvida. Acho que assim, sem dúvida, precisa ter propósito. Então eu não tô falando de um sistema que vai me ajudar, uma consulta ali que eu tenho todas as informações ali, não. Mas qual que é o propósito dele? Poxa, perfeito. Ele tem facilitar o seu tempo, ajudar o cliente. Então, assim, ele precisa ter propósito, perfeito. Né? Então, os projetos precisam ter nome. A gente precisa nomear. Então, assim, eu lembro de um semeadores de eficácia, né? Que a gente foi dar. Então, todos os projetos precisam ter nome. Porque o nome, ele retrata muita coisa. Então, precisa ter nome, precisa ter propósito. Legal. Porque aí a pessoa entende o significado da ferramenta. Se não entender o significado, ela não vai usar. Perfeito. Não, e tem essas coisas do... E aí, voltando ao tema da liderança, da comunicação, né? Eu não lembro, acho que você usava Abdu na Mafre também. A Mafre, a nossa operação de usa. Então, assim, assistência usa. Assim, as pessoas entenderem... Não adianta falar assim, toma uma tecnologia. Gente, tudo que faz assim, ninguém quer. Outra coisa, fala assim, lembra que você queria falar comigo e você não conseguia? Lembra que você precisava de uma comunicação e falava que demorava a chegar? Lembra que você falava assim, cara, preciso de uma informação rápida que eu tenho dificuldade de buscar? Então, tá vendo como é que agora melhorou a sua vida? Lembra do... Deixa eu explicar para o cara que se ele botar a máquina aqui, ele vai ganhar tanto dinheiro, quantas pessoas passam por aqui, quantas pessoas perguntam. Tá aqui na sua mão. E hoje, você... Antigamente, você não tinha isso tudo. Hoje em dia, tem. Então, tem uma linha também da liderança que é, assim, líder, você precisa comunicar adequadamente e precisa fazer com que aquela pessoa entenda aquela dor tá resolvendo um problema meu, o significado que você falou, está resolvendo uma dor minha, e então faz sentido pra mim. E agora, do outro lado, também a pessoa também... Agora tem que ter uma atitude, né? Vou dar exemplo aqui que a gente estava falando agora da Pessoalize, que, assim, um dos principais objetivos é realmente estar agregando valor. Não adianta ficar só atender por atender. Eu tenho que agregar valor, eu tenho que ver oportunidade, eu tenho que empurrar. Quem tá na ponta tem que ter isso também, não tem? Quem tá recebendo tem que ter atitude para poder correr atrás. Porque tem essa coisa também, não deveria?
cada pessoa é responsável pela sua carreira. A gente sempre conversa e fala isso, né? Mas hoje a gente precisa incentivar e aguçar nas pessoas a autoestima, né? Tem muita gente que trabalha conosco e que não reconhece os troféus que ela já criou. É verdade, as conquistas. Os troféus são muito Bom importantes. ponto, bom ponto. Sabe? Eu tento sempre, eu adoro ter skip level com os meus assistentes, analistas, porque não agrega para eles, eles nem sabem o quanto eles estão agregando mais para mim. Muito. Só que discutir isso com eles, essa que puramente dizer você é responsável pela sua carreira, a pessoa fala, meu Deus, eu já ouvi isso quando eu estava iniciando a minha carreira, e eu mesma pensei, mas para que lado eu vou, será? Para eu poder fazer de mim melhor, a minha versão melhor para a carreira que eu quero chegar, né? Eu precisava de um direcionamento de alguém, e eu tive essa oportunidade de ter alguém que pudesse me guiar um pouco na carreira e dizer, vai por este caminho, você consegue, é tua responsabilidade, ok, mas vai por aqui. Bacana. Mas veja quantos troféus você tem para É bom relembrar isso. É muito importante a gente relembrar isso com as pessoas. Então, eu sempre falo para minha equipe, assim, gente, vocês já pararam para ver quantos cases, quantos troféus a gente tem aqui nesta área? Desde que a gente começou, o quanto a gente mudou, revolucionou e a gente se encaixou no que o mercado veio oferecendo. Perfeito. É inteligência artificial, os RPAs, é transcrição, já é tanta coisa que tão aconteceu. Corrido que você não para poder... Cara, respira. Nesses últimos 5, 6 anos, o nosso mercado se inovou demais. Foi. E muita coisa a gente fez junto. E ainda naquela preocupação do cliente, na preocupação da carreira, do cuidado próximo. Então, a gente não pode esquecer isso, a gente não pode deixar isso de lado. Então, e você também tem que não deixar que todo. Você como pessoa, eu vejo muita gente, nós, pessoal, às vezes você precisa fazer, fiz a diferença. Aqui a gente tá falando de profissionais, cara, eu quero fazer isso, eu fiz a diferença. Exatamente. Porque a pessoa não é nós, cara, tá, mas e você? Você. Em algumas entrevistas fala, cara, você, me diz você. Qual que é o legado? Cara, você também precisa entregar o seu legado. Qual a história? Daqui a 5 anos, se alguém perguntar por você, o que eles vão responder? Exatamente. Assim, eu gosto muito disso. Assim, como vão lembrar de você? Se alguém daqui a 5 ou 10 anos, o que vão lembrar? Assim, cara, qual foi o legado que você deixou na história? Independente seja pessoal, assim... Tem vários de profissionais, mas eu brinco que acho que tem um meu que eu falo assim, ainda sou, não lembro, acho que não teve, o primeiro latino, primeiro da América do Sul, primeiro latino, a receber um prêmio internacional. Olha que bacana. Melhor líder em Customer Service do mundo. Não tinha ninguém lá. Legal. E sabe porque eu só lembrava quando fui receber esse prêmio? Na minha época eu era operador sentado lá. Então, assim, foi. E hoje a nossa profissão, mas sabe o que eu lembro? Lembrava das coisas, operador eu tô do meu time. Meu legado sabe quais foram os resultados lá por causa dessas premiações? Que a gente recebeu aqui? Nacional, Latam, Internacional. Foi o que a gente fez pelo mercado. Foi como é que a gente deu visibilidade pro mercado. Foi a primeira pessoa a levar vários concorrentes para um palco para receber prêmio junto. Então imagina aqui dentro do mercado, Atento, IC, Leak, tá todo mundo recebendo prêmio. Como é que você fala assim? Os caras estão brigando o tempo todo, tá todo mundo junto no propósito de levantar o mercado. Então, pessoal, qual é o seu propósito? As ferramentas, tecnologias estão por aí. Mas também tem um segundo ponto que eu falo de vocês, e as duas deram também super dica. Tanto a Claudinha quanto a Déia, que assim, estejam preparados, vou relembrar lá no início, para quando a sorte passar. Isso. Porque coisas simples, o Felipe da Target falava muito isso, coisas de corporativa. Ele tinha uma outra empresa que estava aqui, inclusive ele conheceu aqui, estava procurando ele. Ele falou, deixa eu entender primeiro o teu DNA, porque eu preciso entender o teu DNA um pouquinho do que você espera, para eu também falar isso com o candidato. Exato. Por quê? Porque não adianta você vai pegar um cara aqui, que esse cara é o mais top de todos, da mega multinacional, mas se ele entrar aqui na tua cultura, esse cara não vai conseguir ficar 3, 4 meses. Então é importante você, como executivo, seja você executivo contratando e tudo, você entender, enfim, de novo, ter pessoas profissionais, empresas que conseguem entender um pouquinho do seu DNA para você conseguir fazer o match. E aí eu falo também pro candidato. É importante. Que você fala assim, não, pô, eu quero ser promovido, entende se essa empresa faz o teu match, tem a cultura, mas estejam preparados, tenham oportunidade, entenda um pouquinho de financeiro, que senão você não vai conseguir fazer um BP, entenda um pouquinho, leia um pouquinho sobre pessoas para você conseguir entender algum tipo de perfil.
O inglês, o tema que a gente acabou de falar aqui do inglês básico, Verdade. a gente no Brasil não tem cultura, porque a gente acaba não usando. Não tem cultura. E tem muita empresa americana que quer vender para brasileiro, então eles se adaptam, e pra gente é meio comum. É meio comum de assim, não preciso falar porque não me serve. Estejam preparados. Por quê? Porque quando surge a oportunidade, e olha que eu já perdi a oportunidade por causa não tinha inglês, e eu tive agora uma oportunidade uma vez recente, vaga desse level top, e que um monte de candidato. E aí, inglês? E agora o negócio de startup, um monte de americano. Então, assim, são assim, queiram olhar o futuro, queiram olhar isso tudo, mas vou pegar essas dicas que teve aqui, que então das duas estejam preparados para quando a sorte passar, Isso. quando... O ditado é o quê? Quando é o burro ou o cavalo passar, cara, se ele passar, pula, monta nele. Mas tem que ir preparado Tem um pra... livro, né? Cavalo de oportunidades. Você tem que estar pronto, né? Então, assim, pra gente ir pro fechamento, assim, cara, o papo, pessoal, assim... pena que a gente não pode... Se deixar, a gente vai embora aqui, vai falando. Então, eu queria, assim, antes da gente ir pra despedida e pras dicas finais, a gente tá aqui com duas super executivas que, mais uma vez, é um trabalho que depende muito de inteligência emocional e hoje vocês conheceram por que elas têm isso, pra estarem hoje liderando áreas tão críticas, essa experiência. Mas também são pessoas normais, não são... Qual a melhor palavra? Entidades, aquelas pessoas super assim, mulheres. aquelas Nada super... disso. São pessoas normais do dia a dia, vocês viram como é que chegaram. Então eu queria saber agora, Deia, Claudinha, quem são vocês fora do horário... Eu não vou nem falar horário, né? Porque o tema de trabalho depende de horário. Fora do momento empresarial. O que vocês curtem fazer? O que vocês estão fazendo? Já tô sabendo que tem uma nova atleta aí. O que vocês curtem fazer fora do horário? Porque é importante ter vida também, não só ali dentro do mundo corporativo, né? E aí? Muito bom. Bom, primeiro, eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha de 19 anos, Mayumi, né? Mayumi. E a gente fala muito dessa... Eu tenho certeza que sou a melhor amiga dela, isso é muito legal, né? Super. Porque Bacana. eu já vim de uma criação em que minha mãe não era minha melhor amiga, né? Uhum. Então, hoje a gente tem uma visão diferente para isso, né? Aí, Mayumi, a mãezona aqui, Mayumi ó. tá lá nos Estados Unidos estudando, Boa. vivendo a tua vida, buscando, lutando sozinha, assim, não quer as facilidades que eu trabalhei muito para chegar até aqui, mas ela não quer isso. Quer correr atrás É dos seus legal eu próprios... contar. Ela Muito quer correr bacana. atrás, como sabe da minha história, Que bacana. o quanto eu corri atrás, né? Ótimo. Mas o que eu faço hoje, né? Eu sou uma pessoa muito agitada. Oh, não, eu ninguém falo percebeu. muito. Ninguém viu. Falo muito, não paro, né? Enfim. Então, como não falhou no início lá da minha vida, né? Lá 12, 13 anos, eu não pude ser ginasta, eu não pude jogar hand. Então, há 13 anos atrás, eu decidi sair um pouco... do mesmo, né? Eu sempre trabalhei muito, né? E eu morei anos em Campinas, eu moro em São Paulo agora, tem 4 anos, mas eu viajei 13 anos Campinas, São Paulo, para trabalhar aqui, pensando na carreira, né? Mas eu me sentia muito doente, né? Imunidade baixa. Aí eu decidi começar, falei assim, acho que eu vou começar com personal, né? Em casa, tal. Enfim, disso, na verdade, eu descobri a minha felicidade, que é correr. Então, eu corro há 13 anos. Na verdade, eu comecei a correr 5, 10. Aí eu falei, agora eu vou correr 15. Aí eu já fiz aí muitos... Maratona? 15. Então, eu já corri acho que umas 15 vezes meia maratona. Eu tenho direito a essa... Eu preciso olhar as medalhas. Às vezes eu esqueço, porque você faz Outro tanto... nível. Mas maratona, eu tô indo agora pra minha 6ª maratona em novembro. E eu já fiz uma ultramaratona. Você corre com a Roberta também? Porque a Roberta faz ela maratona. Corre também. Não, e ela faz. manda. Eu tô agora caminhando devagarzinho, pessoal. Tô voltando, porque assim, eu gostava de jogar meu futebol. E caminhando 5 quilômetros. Caminha 3, corre 2, caminha 4, corre 1. Mas devagarzinho. Ela, não, tu fica que você tá agora, vamos pra maratona. Vamos junto, Como assim? Eu não aguento... Aguenta, né? Essa é preparação. Então, eu comecei a correr, né? Longa distância, me apaixonei, aí eu fui pro triatlon, aí eu não sabia nadar. Então, eu acho que essa coisa é muito legal, você passar para os outros assim, se desafie. Isso, se desafie. super. Imagina, escrever um livro. Super. É um super desafio, eu acho o máximo, né? Mas eu não Bacana tenho demais. essa capacidade. Então, eu falei, eu vou fazer triatlon agora, porque correr é legal, mas
pra mim tá fácil correr, eu quero uma coisa a mais. Aí eu não sabia nadar, e tem que nadar no mar pra você Sim. fazer triatlon, né? Eu lembro eu nadando uma vez no Rio, naquele mar lá, meu Deus, as ondas maiores do que eu. Aí eu aprendi a nadar com 40 anos, né? Me dediquei muito. Cara, que legal. E como Olha só, como você tem que trabalhar, né, muito ali, o que eu fazia? Eu chegava para nadar às 5:30 da manhã, 6 horas, então eu nadava, tomava banho, me trocava, ia pro trabalho, saía do trabalho 8, 8:30, que era quando eu chegava em Campinas, eu ia pra academia de novo para correr e pedalar, né? E aí eu fiz várias provas de triatlon Já também. fez várias. E daqui a pouco vai ser Aí Iron, vai fazer Não, Iron. eu né? fiz o meio Iron, Fez? mas aí eu dei uma parada na pandemia, porque eu fiquei Nossa, muito que cansada. vergonha. Eu Falei, tô aqui, não, vou só correr. Eu aqui ocioso, né? já tô assim, na vergonha. Aí assim, vou Já cansou, né? Só Aí de ouvir. voltei, assim, agora parei na pandemia o triatlo, porque não tinha onde fazer, onde treinar, mas aí correr nunca parei. Então, hoje eu corro, hoje eu faço musculação todo dia, agora eu tô no CrossFit também, que eu falei, vou descobrir o CrossFit, porque todo mundo fala que é difícil pular caixa, quero ver se é mesmo. Então eu acho que são desafios que eu coloco pra mim mesma, né? Isso é legal. Pra eu me buscar cada hora assim, deixa eu ver isso aqui como é, deixa eu... E aí você, indiretamente, você acaba sendo motivo pra outras pessoas se engajarem no esporte e saírem um pouco do sedentarismo, porque é muito importante a tua carreira, é super legal você trabalhar muito, eu gosto de trabalhar muito, eu sou feliz trabalhando, né? Isso me motiva, ter meta, quem tem meta tem tudo na vida, né? Sim. Mas ter um hobby para algo é demais, assim. Que inspiração. Então, hoje eu faço isso. Hoje eu tô agora... Acabei de fazer a meia do Rio. E aí? E foi ótimo. E a Claudinha vai fazer Rio, também. Vai pra maratona? Olha, E agora eu vou pra maratona aí de Nova York em novembro. Chique. Que eu tô atrás das Mayors, né? Que são as 6 melhores aí. Essa é minha quarta. Olha que legal. Já tô quase aí. Parabéns. Vou lá. Aí, parabéns. Pra nós. Parabéns. Cada um na tua conquista, né, gente? E aí, muito Claudinha? bom. Bacana. Olha, o que eu faço, né? De esporte, né? Faço pilates, caminho, porque a situação que eu vivi, vencer do acidente do joelho, né? Lógico. Eu já não consigo não. coisas com impacto, né? Mesmo que eu queira, já não consigo. Melhor não dá pra forçar. Forçar muito. Mas eu amo, né? Viajar. Eu amo demais viajar. E eu gosto de fazer scrapbooking. O que eu faço? Eu tiro fotos. Amo fotos. E eu monto aqueles álbuns temáticos com recortes, com adesivos. Então, assim, eu tenho muitos álbuns. Pra mim é uma terapia. E quando eu olho aquele álbum daquela viagem ou daquele momento, porque eu tenho quatro álbuns de momentos, que tem coisas que, assim, aqui a gente tira uma foto, eu faço uma página. Porque, assim, não vou dar pra fazer um álbum nosso aqui, mas eu faço uma página. Aquilo é uma terapia pra mim, sensacional. Que legal. E quando eu olho, fica aquele recall, parece que aquela viagem, aquele momento perdura. Então, bons momentos, né? Eu alimento muito essa questão mas você faz aquelas viagens mais hard no sentido de quero conhecer coisa diferente, ou você dá mais lugar tranquilo, mais no meio do mato, ou então um lugar diferente? Tudo, deixa eu fazer mergulho, fazer ecoturismo, né, escalar monte, essas coisas eu faço, tá? Legal. Mesmo com essa questão do joelho. Então, assim, a gente gosta de ecoturismo, de tudo, né? Então, eu gosto, assim, desde um tempo tranquilo, né? Eu tenho uma casa no interior, então eu passo final de semana lá às vezes. Mas eu gosto de viagens, conhecer lugares novos, conhecer culturas novas. Eu gosto muito de andar, né? Então, eu não como, mas eu amo andar. Amo. Então, ir pra um país que eu posso andar tranquilo. Muito, também né? gosto. Gente, assim, pra mim é sensacional. Então, eu gosto muito de esporte, nesse sentido de andar, faço pilates, que nessa consciência corporal pra mim faz toda a diferença. A questão do scrapbooking, né? Faço artesanato como um todo, desde pintar a tela, fazer coisa com madeira, reformar móveis. Eu curto transformar, reformar, né? E olha como é que continua sendo o DNA de fazer diferente, de poder, de conhecer conhecimento mesmo e assim, mas que é de um lado pessoal e transformação. Não, que top. Coisas, sabe? Eu tô casada há 26 anos, ontem completei 26 anos de casada. Parabéns! Né? E assim, nós casamos em 3 meses, né? Então, eu namorei, eu conhecia ele,
namorei um mês noivei, um mês eu casei. Né? Caramba! Então, a minha casa era muito engraçada. Mas você já conhecia ele antes? Conheci ele antes. Minha casa era muito engraçada, né? Aquela, não tinha teto, não tinha nada, né? Sim, não tinha móveis, não tinha nada. Eu lembro que eu ganhei um micro-ondas do meu irmão. Então a gente dormia num colchão, sem cama. Então comia no chão, não tinha mesa, não tinha nada. E quando a gente comprou a nossa primeira mesa, né? A gente tem essa mesa até hoje. Aí eu super de recordação. qualidade e tal. Aí eu fiz namoradeira das cadeiras, né? Então, assim, juntei duas cadeiras, fiz duas namoradeiras. Eu falei, legal. Né, eu não preciso mais dessa mesa, mas eu quero guardar, né? Esse memorial, né? Desse tempo. Aí eu reformei, né? Então, meu marido me ajuda a fazer. Então, é muito gostoso essa coisa de transformar, de mudar. De trazer alguma coisa, né? Às vezes eu trago uma pedrinha, trago uma concha, né? Então eu vou guardando, vou fazendo um memorial, né? Dos lugares. Não, e é legal. Pode ser uma coisinha, uma conchinha que Sim. tu vai olhar assim, tu vai lembrar naquele dia, aquele momento. Isso, né? Então eu tava no Rio na semana passada, né? Meu marido foi dar aula e eu acabei tirando uma semaninha. E aí eu trouxe, né, um negocinho de uma árvore lá que eu vou deixar secar, né? Eu falei, vou lembrar dessa semana. Né? Então, assim, é muito gostoso, né? Eu não sou uma pessoa pegada, né? Você fala assim, poxa, pegada, não sou esse tipo de coisa. Mas eu gosto de ter boas memórias, né? Não, e hoje eu tenho bacana. estudado, né, com um grupo de profissionais aí, da área criminal, porque desde que eu me formei em psicologia, eu atendo em consultório. Então, eu tenho um plano atende B ainda. há muitos anos, né? Mais de 25 anos eu atendo. Porque quando eu tive um problema na ginástica, eu falei, não posso novamente passar por essa situação. Preciso ter um plano B. Perfeito. Que também me ajudou muito na minha carreira, porque eu sempre penso assim, se acontecer qualquer coisa no mundo corporativo... Tenho né? aqui, ó. Eu tenho aqui essa questão, né, do consultório e tal, então eu atendo, né, há muitos anos. Não ganho dinheiro com isso hoje, né, praticamente atendo pro bono e tal. Mas eu falei, não vou, né, começar uma carreira lá na frente. Sim. Né, você precisa de conhecimento. Sem dúvida. Né? E aí eu tenho esse grupo de estudos, né? Então a gente estuda perfis criminais, que pra mim complementou muito. Mas tipo, não, legal. CSI não, era... Com CSIs mesmo. CSI. Então, assim, tem pessoas... Não, tinha um desses programas, gosto muito de série também, mas tinha um que era muito mais em perfis contar... Criminal Mind? Criminal Mind. Isso. Então, assim, eu, né, faço parte desse grupo, tem vários perfis de profissionais, né? Então a gente tem contato com o pessoal do FBI, com a inteligência lá da Europa, né? Então, é um grupo sensacional que eu tenho aprendido muito, né? Não sou da área, né? Não lido com isso, mas tem me ajudado muito a perceber contexto, sabe? Tem expandido. E essa coisa do aprendizado, né? Aprender coisas novas, eu me desafio assim, sabe? Com novos aprendizados. Eu gosto de aprender, gosto de estudar. Entendi. Sempre algo novo, né? E aí, Dé, tem que tomar cuidado. A gente tá no meio de algum happy hour evento, ela fala, aquele ali, ó. Pode chamar o FBI, aquele ali, acho que vai, aquele ali, não sei não, hein? Aquele Verdade. ali. Gente, Mas é legal, só para complementar o que a Claudinha falou, essa conexão nossa já dentro de casa é super importante, né? Meu marido é uma pessoa igualzinha a mim para esporte. Eu fui eu tenho essa conexão dentro de casa. Se um não apoia, né? Então, verdade. assim, se ele tá desanimado, eu não tô. Se eu tô, ele não tá. Então, é todo dia fazer Isso é bom. o que gosta, né? Porque você tem alguém ali que pra poder ajudar e incentivar. É teu companheiro. Então, é legal essa continuidade no nosso lar, com uma conexão. Não é? Como você falou do seu marido, eu passei uma semana muito bacana com ele dando aula, eu me recordando disso. Legal. A gente tem que criar muitas memórias afetivas também da nossa vida pessoal. Total. Não, e você fala assim, aproveite os momentos também, né, gente? A gente tem que aproveitar. Vocês deram 2 ótimos exemplos aqui. Curtam também aqueles momentos, senão a gente fica tanto... É pra curtir, é pra relembrar também aqueles bons momentos, que não pensa, não, passou, mas... E a gente precisa de bons momentos, relembrar bons momentos pra poder seguir um gás, né? Pra poder dar um gás, pra poder a gente... Quando pensa assim, mas tá... Cara, tá ruim não, gente, calma. Olha quanto momento legal, olha coisas legais, olha experiências legais. Você vai recarregar a bateria, né? Muito. Porque essa questão da inteligência, né, emocional, da psicologia positiva é isso.
né? Você tem que se alimentar com coisas boas. Coisas ruins vão acontecer, Sem dúvida, sem infelizmente. dúvida. O tempo todo, né? Sem dúvida. Mas todo. você tem que estar carregado de Boa. coisas boas, né? De boas memórias. Gente, assim, nossa senhora, que aprendizado aqui. A gente tá aqui no... Foi muito legal. Nossa senhora. Ah, se pudesse... Né, Tiagão? O Thiago tá aqui ajudando a gente hoje aqui na Produção Deixasse, a gente vai, mas assim, putz, muito bacana, muito bacana. Pessoal, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Cara, bacana demais. Cara, que histórias, que histórias. A gente vai ter que, não tem jeito, vamos ter que marcar depois Continuar. é igual série, né? Não, eu e André, To be continued. A gente almoça, a gente a gente né, troca. Não, verdade. a gente vai marcar, ó, depois acho que a gente vai ter que ter um episódio desse. A gente marca almoços e convida algumas pessoas, Verdade. ó, presencial. Querem participar desses almoços com a gente, ótima dessas histórias ideia, aí? né? A gente vamos criando as ideias. Então, eu queria super agradecer. Antes de ir para a rodada de arroba finais e o final e a dica final de vocês, mais uma vez, Bidu, Coffee Life Brasil, Pessoalize, Target e agora Cioxpa, obrigado aí por vocês estarem viabilizando a gente conseguir ter esses encontros com a gente. O Vilnor, que é um parceiro nosso aí da Cliente SA, que sempre traz muito conhecimento, né, de case e tudo pra gente. Super obrigado. E aí, assim, primeiro, quem quer encontrar vocês, quer acompanhar alguma coisa aqui, Instagram, LinkedIn, como é que acompanham lá o dia a dia de vocês? E também queria que você deixasse aí o recado final para quem tá nos assistindo, deixa o recado e quem quiser acompanhar um pouquinho mais vocês, como encontram? Bacana. Meu Instagram e Facebook foram hackeados, né? Ixi, então, assim, quase mesmo? não faço interações por meio deles, né? Mas o Instagram é Cláudia, né? _ PRW. E o meu LinkedIn é Cláudia Wharton, né? WHARTON, né? Então, assim, por meio desses contatos, né? Até Vão mais o conseguir ver lá, LinkedIn né? que... Show. Então, Cláudio, super obrigado por você ter topado. A agenda Eu que corrida, ela veio agradeço. viajando. Nossa, foi muito bacana. E o que você deixa aí de recado final pra turma que tá nos assistindo? Olha, eu fiquei pensando nisso, né? O legado, ele não começa e não termina em nós. Ele passa por nós, né? Boa. Então, assim, pense no legado, pense em deixar algo, porque ele passa por você. Então, essa minha dica do que você tem deixado aí. Pra as fazer a pessoas e pro diferença mundo e pra nessa todo, pra fazer a sociedade, diferença. Que não vai começar e terminar em você, mas vai passar por você, vai complementar. Perfeito. Né? Muito O bacana. mundo aí. Né? Bacana demais. Verdade. Bom, E aí? Super eu obrigado também. eu que assim. agradeço, tô super feliz, Não adorei. Gostoso, Foi amei, assim, que amei. sorte a minha, meu Deus. Ó. Eu sou gratidão, abençoada por ser a Claudinha aqui comigo, que é uma pessoa que eu admiro tanto, ela sabe, a gente tem uma conexão e se fala tanto, né, Cláudia? Foi muito bom, Elton, Muito bom. obrigada, você é Não, demais. eu que Foi agradeço. muito bom, muito bom. Eu tô em todas as redes sociais. Ativa ainda. Ativíssima. Bom, Andréa Rezende no LinkedIn, Instagram, Facebook, Andréa D. Rezende e Twitter também, Andréa D. Rezende. E até Twitter, né, Até pessoal? Twitter. E, bom, o que eu deixo aqui, né? Conexões são super importantes. Não desistam dos seus sonhos. Verdade. Jamais. Assim, agarrem as oportunidades, mesmo sem saber se você tá ou não preparada para aquilo, mas agarre, né? Que se tá Perfeito. vindo é uma bênção, é um caminho, É verdade, né? uma dádiva. E é uma dádiva, e eu costumo falar para todas as pessoas que convivem muito comigo, né? Tenha muito amor ao próximo, a gente precisa de muito amor nesse mundo, a gente Perfeito, precisa perfeito. cuidar das pessoas, genuinamente cuidem das pessoas que estão ao seu lado e que vão passar pela sua vida, né? Então, é isso que eu deixo para todo mundo que caminha comigo, que não me conhece, que tá aí no dia a dia, façam isso, que é o que a gente precisa. Viu? Nossa, tô Olha. fechando com... Não, e aí, pessoal, fechando com esse agradecimento de amor ao próximo, que é, mais uma vez agradeço a ela, porque estarem aqui com a gente, Ai, nós compartilhando que esse conhecimento com agradecemos, vocês, né? A gente agradece. mostra, Foi ótimo. mostra muito o amor ao próximo que as duas têm, tá compartilhando isso com vocês aqui. Então, super obrigado Ai, nós mesmo, foi agradecemos. sensacional. Pessoal, Obrigada. espero que vocês tenham curtido quanto a minha. Até a próxima. Valeu!